A história começa com o sistema parabenizando o jogador por terminar tudo, e o cara diz feliz que conseguiu. Um cara de cabelo preto olha para a tela do computador com uma expressão de muita alegria e diz que finalmente venceu esse maldito jogo. Ele levanta as mãos e diz que finalmente conseguiu terminar isso. As pessoas nos comentários o parabenizam e escrevem que ele é um maluco de verdade por conseguir vencer esse jogo. Ele é o primeiro do mundo a fazer isso. Esse é um jogo famoso por ser quase impenetrável, um jogo de defesa de império, e agora, 10 anos após o lançamento, alguém finalmente conseguiu passar por ele, e essa pessoa é exatamente ele. O cara se recosta na cadeira e pergunta o que eles disseram. Tudo bem, ele coloca o microfone na boca e diz que não importa quão difícil seja o jogo, ele existe para ser vencido por ele. Esse cara é um streamer de jogos que só joga os jogos mais difíceis, seu apelido é até Nerd Clássico. Ele tem 2.340.000 inscritos e 172 vídeos. Ele agradece o doador Good Fox pelos $300 e diz que tudo é graças a eles realmente fizeram um ótimo trabalho. Ele foi a primeira pessoa a vencer esse jogo absurdamente difícil em seus 10 anos de existência. Ele diz que, para ser honesto, sua técnica não é grande coisa. Ele pensa um pouco e diz que só foi incrivelmente frio. Ele percebe algo que chama sua atenção e pensa que há algo que ele lamenta. Um dos comentaristas escreveu que sentia muito que a Santa morreu na batalha final, que ela era um personagem mas muito boa. O rosto do streamer fica triste e ele fica em silêncio por alguns segundos. Ele pensa que pode ser porque a audiência se apega aos personagens enquanto ele está jogando, mas eles estavam esperando que todos sobrevivessem à batalha final. No entanto, no final, exceto pelo personagem principal Lucas, todos morreram. Seu objetivo ainda era completar o jogo, não salvar todos os personagens. Após o chefe final, a princesa do lago, incapaz de dormir, o jogo acabou. A janela do sistema diz que o último nível foi concluído. Nível MVP Lucas SSR, dificuldade infernal e modo Homem de Aço completados. O nome do jogador é número 1 no ranking dos nerds clássicos. O streamer olha para a tela e pensa que, no entanto, Lucas não se moveu 1 centímetro. Diante do chefe que ele matou, cercado pelos corpos de aliados e inimigos, ele senta imóvel, continua em silêncio e se pergunta por que isso está acontecendo, mesmo sendo apenas um personagem de jogo. Suas costas parecem tão tristes. A tela do computador fica escura e os créditos começam a rolar com a única pessoa que criou este jogo. O cara coloca a cabeça na mão, olha para ela e pensa que agora está de alguma forma melhor. Ele olha para a tela do computador e algo chama sua atenção. O comentarista escreve: não deveriam recompensá-lo de alguma forma. O streamer riu e perguntou por que ele faria isso. Outro comentarista escreve que o estúdio deles foi literalmente destruído devido a um jogo injogável, mas ele conseguiu provar o contrário. No mínimo, eles deveriam agradecê-lo. O streamer diz que jogou puramente por diversão, que não precisa de nenhuma recompensa, desde que possa se divertir com todos, tudo ficará bem. As pessoas escrevem que deveriam olhar para a ganância em seus olhos, apostando que ele vai aceitar alegremente a recompensa se for oferecida. O streamer começa a rir e diz que não precisa de nada. Ele pensa que esse desenvolvedor desapareceu há muitos anos. Durante esses 10 anos, ele não criou nada. Ele não se importa que alguém tenha vencido seu jogo. De repente, uma janela do sistema aparece em um de seus monitores com uma carta do desenvolvedor. Olá, Nerd Clássico, eu sou o diretor de Empire Defense. Isso chama a atenção do streamer, que olha para ela e se inclina para ler a mensagem com grande surpresa. Todos os espectadores ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo e começaram a escrever pontos de interrogação no chat. Na próxima janela do sistema, é escrito que, em primeiro lugar, ele gostaria de agradecer, pois não esperava mais que alguém batesse seu recorde. O streamer olha para isso silenciosamente, com uma surpresa muito forte, e se pergunta se aquilo está realmente acontecendo. A janela do sistema diz que, no entanto, vendo como ele lidou com isso, se sentiu aliviado e quer agradecer novamente por isso. O streamer fica embaraçado, coça a cabeça e diz que não deveria agradecer a ele na janela do sistema. É escrito que eles estão felizes por ele ainda ter esperança.
O streamer olha para isso com confusão e se pergunta o que isso significa. Será que ele está fazendo algo como a segunda parte da defesa do Império? A janela do sistema diz que ele provou suas habilidades e valor, e deve vir ajudá-los. O streamer olha para isso com uma expressão vazia e pergunta o que isso significa. Ele se pergunta se o desenvolvedor está tentando chamar a atenção. Não há como um desenvolvedor de jogos ficar sentado em sua transmissão. Ele deveria apenas expulsá-lo. Ele o chama pelo apelido com um sorriso e pergunta se seria melhor dizer autoproclamado desenvolvedor. De repente, seu monitor começa a distorcer e a janela do sistema começa a emitir uma luz brilhante. O streamer se sente mal enquanto está prestes a dizer algo sobre isso com um sorriso, mas para repentinamente. Sua consciência começa a ficar embaçada e ele se pergunta o que está acontecendo. Ele começa a cair da cadeira e se pergunta se é porque ele jogou demais. Ele olha para seus monitores enquanto desmaia, cai no chão e pensa que seus espectadores provavelmente chamarão uma ambulância se o virem desmaiado. Uma mensagem aparece na tela: "Obrigado. Você estava jogando Empire Defense quando, de repente, algo caiu no chão a uma velocidade muito alta, acompanhado de sons extremamente fortes." Subitamente, o streamer abriu os olhos, olhando para frente com uma surpresa enorme. Ele se viu em outro mundo, vestindo roupas diferentes. Respirava ofegante, tentando entender o que havia feito aquele barulho. Então, percebeu um grande pilar de pedra à sua frente, destruído por algum tipo de tiro mágico, com vários destroços voando na sua direção. O streamer gritou muito alto de surpresa e perguntou o que estava acontecendo. Ele se jogou no chão, cobrindo a cabeça com as mãos, enquanto grandes pedaços de pedra caíam perto dele. Começou a se levantar lentamente, enquanto uma grande quantidade de fumaça o cercava, fazendo-o tossir. Ficou em pé, cobrindo o rosto com a mão e se perguntando se aquele cheiro era de pólvora. De repente, vários guardas ao seu lado dispararam seus canhões com força, o que o surpreendeu muito. Com o susto, ele caiu no chão e continuou olhando para baixo. Ficou assim por alguns segundos, com uma expressão surpresa no rosto, sem dizer nada. De repente, uma explosão muito forte aconteceu atrás dele, o assustando bastante. O streamer se virou com uma expressão muito irritada e perguntou alto o que estava acontecendo. Ele percebeu algo que chamou sua atenção e olhou com grande surpresa. Viu um exército de guerreiros armados com lanças e escudos e perguntou o que era aquilo. Ficou sentado enquanto esses guerreiros corriam em direção a alguém, gritando que precisavam ser mais rápidos, que não podiam deixá-los entrar. O streamer olhou para tudo ao seu redor com uma expressão vazia, sem dizer nada. Continuou olhando, sentado. No chão, confuso com a situação, o streamer observa os guardas na muralha atirando com suas bestas. Outros guerreiros lutam com lanças, cobertos por uma gosma verde. Em silêncio, ele contempla a cena, questionando-se se aquilo era uma guerra. Um dos guardas o nota e, surpreso, corre até ele, perguntando em voz alta: "Sua Alteza Imperial?" O streamer vira-se para o guerreiro com uma expressão vazia e o encara. Outro guerreiro, com aparência assustadora, corre em sua direção, perguntando alto se o Lorde estava bem. Assustado e confuso, o streamer abre muito a boca e começa a pensar se aquele homem era um inimigo. Caindo no chão, ele agita as pernas, grita de medo e pede para o homem não se aproximar. O homem não obedece e continua avançando, aumentando ainda mais o terror do streamer, que repete o pedido para ele parar. Olhando para o homem surpreso que parou à sua frente e tremia intensamente, o streamer solta a espada no chão com um estrondo. O homem ajoelha-se, baixa a cabeça e pede perdão à sua Alteza, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele implora por misericórdia para seu insignificante servo. O streamer observa o homem sem entender o que estava acontecendo. Lentamente, ele se levanta, mantendo os olhos no homem. Aproximando-se, tenta chamar sua atenção, mas não percebe um objeto voando em sua direção. Ele diz que o homem precisa se acalmar primeiro. Muito surpreso ao perceber o que estava voando, ele é atingido pelo objeto que explode na parede ao lado, lançando-o violentamente para o lado. Caindo no chão, ele desliza por vários metros, tentando se levantar, mas seu corpo tremia violentamente por causa do que acabará de acontecer. Ele respirava pesadamente de surpresa e se perguntava o que estava acontecendo.
Teria sido uma bomba? Notou um brilho verde muito forte aparecendo ao lado de sua mão. Viu um fogo verde que tocou as pessoas atingidas pela explosão. O streamer olhou para isso com grande surpresa e perguntou o que estava acontecendo. Um guerreiro parou ao lado dele, apontou para alguma coisa e disse em voz alta que o inimigo estava atacando. Isso chamou a atenção do streamer, que olhou na direção para onde o guerreiro apontara. Ele continuou apontando para a parede e dizendo em voz alta que não podiam deixá-los escalar as paredes. Um dos guerreiros correu com uma espada nas mãos e gritou alto. De repente, algo o perfurou com força enorme. O streamer olhou para o que estava acontecendo com grande surpresa. Viu como um dos tentáculos gigantescos perfurou o guerreiro, que deixou cair a espada. Outro tentáculo cortou a mão desse guerreiro, e a mão voou uma longa distância pelo chão. Essa mão caiu ao lado do streamer, que estava sentado no chão e olhava surpreso para o que acontecia ao seu redor. O sangue dessa mão espirrou perto dele e caiu em seu rosto. Ele ficou muito assustado com o que aconteceu, rastejou para trás e olhou para a mão que estava a seus pés. Os tentáculos de um monstro desconhecido continuaram a atacar os guerreiros, que não podiam fazer nada e gritavam alto por causa da dor. Os corpos desses guerreiros caíram no chão enquanto sangue fluía de seus ferimentos. O streamer olhava para tudo o que acontecia com medo e choque, e se perguntava o que estava escondido atrás daquela parede. Uma enorme aranha que estava atrás da parede entrou na fortaleza e se moveu fazendo barulhos altos. Esse monstro parou na frente do streamer e o olhou com seus muitos olhos vermelhos. Os olhos. Aquela enorme aranha brilhou e emitiu um grito muito alto, fazendo cobrir os ouvidos com as mãos. O streamer continuou sentado imóvel, cobrindo os ouvidos com as mãos e se perguntando se aquilo era uma aranha. Vários guerreiros correram em direção à aranha, e um deles disse em voz alta que o exército já estava lá e que eles deveriam imobilizá-la. Ele não teve tempo de terminar porque uma aranha gigante correu rapidamente em direção a eles e derrotou facilmente todos esses soldados. O streamer ficou sentado imóvel e percebeu que seu corpo tremia de medo. Uma enorme aranha que acabará de derrotar todos aqueles guerreiros caminhou lentamente em sua direção com sons altos. O streamer olhou para o monstro com horror e se perguntou se aquilo era um sonho ou se estava alucinando. Era simplesmente impossível. A aranha levantou uma de suas patas e estava prestes a atacá-lo, enquanto ele pensava que ela não poderia tocá-lo. O monstro impiedosamente e muito rapidamente abaixou a pata e estava prestes a atacá-lo. O streamer olhou para aquilo com horror muito forte e pensou que não queria morrer assim. De repente, um cara de cabelo loiro veio correndo até ele, chamando-o de Sua Alteza. Ele desenvainou rapidamente sua espada e estava prestes a dizer algo, mas parou. Ele puxou a espada, da qual emanava uma energia muito forte, e olhou para o monstro com olhos azuis brilhantes. Ele desferiu um golpe muito forte com sua espada, no qual direcionou uma grande quantidade de sua energia, e derrotou a enorme aranha com apenas esse golpe. O monstro derrotado caiu no chão com um som alto, enquanto o cavaleiro se virou para o streamer, que estava sentado no chão. Ele olhou para ele com um largo sorriso e perguntou: negar a realidade é tão trivial assim? O streamer olhou para ele com surpresa muito forte e não conseguiu dizer nada devido à sua forte surpresa. O cavaleiro que estava na sua frente ficou muito surpreso quando percebeu algo que havia atraído sua. Ele ajoelha na frente dele e com uma voz preocupada pergunta a Sua Alteza por que ele está nesse estado. Está muito preocupado enquanto olha para ele e pergunta se ele se machucou. O streamer olha para ele e pensa que o rosto parece muito familiar. Ele se lembra de um personagem de um jogo que jogou antes. Ficando com um olhar triste, ele reconhece o outro e com uma expressão muito surpresa pergunta se ele é Lucas. Ficou muito chocado quando ele disse o nome dele, lágrimas escorreram pelo seu rosto. E ele diz que sabia. Limpa as lágrimas e diz que ainda está com dor de cabeça. Ele agarra as mãos do streamer, o levanta do chão e com uma expressão alegre diz que, de qualquer forma, estava sinceramente feliz por ele ter começado a chamá-lo pelo nome, mesmo que tivesse sido seu guarda a vida toda, ainda não conseguia lembrar o nome dele. O streamer olha para ele com muita surpresa por causa do que ele acabou de dizer e se pergunta o que foi aquilo. Lucas olha para ele com uma expressão em branco no rosto e pensa: então é realmente ele?
O que tudo isso significa? O streamer se vira para ele com uma expressão muito surpresa no rosto e pensa que isso não pode estar acontecendo. Ele olha para o lado, em pé em uma enorme parede que está sendo atacada por bombas agora. Ele vê uma enorme fortaleza em direção à qual um enorme exército de aranhas grandes está correndo. Ele olha para tudo isso e pergunta em voz alta se ele se mudou para a defesa do Império. Suor começa a escorrer pelo rosto dele e seu corpo treme muito forte. Ele pensa que é terrível. Esse é o jogo de maior dificuldade que ele venceu antes de vir para cá. Ele olha para as muitas aranhas gigantes que estão correndo em direção à fortaleza e pensa que este é um jogo que consiste inteiramente em massacre. Há hordas intermináveis de monstros incrivelmente poderosos aqui. Ele se vira para longe desses monstros e com uma expressão incrivelmente surpresa no rosto pensa que se encontrou em um verdadeiro inferno. Um líquido verde emerge das costas dessas aranhas gigantescas. Os monstros atiram esse líquido em direção ao castelo com sons altos. Esse líquido atinge as paredes e explode com muita violência. Um desses projéteis acerta a parede ao lado do streamer e explode, fazendo ele cobrir o rosto com as mãos. Ele olha para o que está acontecendo com grande horror e se pergunta por que acabou no jogo. Lucas grita alto pelo seu Alteza Imperial. O streamer se vira para ele e o chama pelo nome com uma expressão surpresa no rosto. Lucas agarra ele pelos ombros e diz que o inimigo que está avançando sobre eles é um exército de aranhas negras. A base de operações avançada está à beira da destruição, mas essas aranhas ficam fracas ao pôr do sol. O sol vai se pôr em 30 minutos. Ele para de falar e rapidamente tira sua espada da bainha. Vira-se e percebe que estão cercados por várias dessas aranhas. Lucas fica parado, com uma expressão calma, e diz a Sua Alteza que ele deve fazer o que for necessário para resistir. O streamer olha para ele e se pergunta por que ele está tão desesperado para protegê-lo. Todos o chamam da mesma forma, Sua Majestade Imperial. Quem é ele, afinal? Algum tempo depois, quando a noite chegou e o fogo foi apagado, muitos soldados ajudam os feridos e dizem em voz alta que ele ainda está respirando. Devem trazer uma maca aqui. Lucas, cuja armadura estava coberta de sangue de monstros, enfia sua espada na bainha e vai para algum lugar. Ele arruma o cabelo e diz que o pôr do sol finalmente chegou. O exército de aranhas negras começou a recuar. Ele ficou envergonhado porque o streamer não respondeu e ligou. Nesse momento, ele está em pé na parede e, com uma expressão triste no rosto, olha em silêncio para alguma coisa. Ele vê um grande número de corpos de monstros e grandes destroços que estão no chão um pouco mais longe da parede. Você pode ver um enorme número de cadáveres de aranhas dos quais saem flechas e lanças quebradas. O streamer chama Lucas, que está ao seu lado, e pergunta onde está e quando isso está acontecendo. Lucas diz que é o último dia de fevereiro do ano 649, segundo o calendário imperial, e que é a base de operações avançada de Crossroad, a cidade muralhada. O streamer olha diretamente para ele com uma expressão de raiva no rosto e diz que isso significa que amanhã será o dia 1 de março do ano 649. Lucas olha para ele com uma expressão calma e diz que é exatamente assim. O streamer pensa que o dia 1 de março de 649, segundo o calendário imperial, em uma base de operações avançada contra monstros, é uma situação dolorosamente familiar em um lugar dolorosamente familiar. Claro que é, afinal, durante todos aqueles 6 meses que ele passou na defesa do Império, este foi cada vez o momento e o lugar onde ele começou seu treinamento, pelo qual passou milhares de vezes. Ele diz com uma expressão muito preocupada que ele acabou se tornando Ash. Vira-se e com uma expressão muito desgostosa no rosto diz em voz alta que seu nome é Ash, Ashborn Everblack. Lucas olha para ele com uma expressão calma e diz a Sua Alteza que tudo é exatamente como ele disse. O streamer agarra seu cabelo com muita força e pergunta em voz alta por que isso aconteceu, porque ele é esse aberrante em particular. Ele é o maluco terceiro príncipe do Império, o pior comandante responsável pela morte da maioria dos soldados da cidade Fortaleza e também o personagem que terá o pior fim no treinamento. Ele continua segurando a cabeça com intenso horror no rosto e se pergunta por que tem que ser esse idiota. Depois de algum tempo na moradia especial dos comandantes, o streamer no corpo de Ash olha para si mesmo no espelho e diz que ele é um idiota estúpido,
Não poderíamos simplesmente ficar sentados quietos na cidade. Por que ele precisava deixar seu maldito castelo? Ele se acalmou um pouco, respirou fundo e disse que ficaria louco. Este é um jogo regular de defesa do Império. A razão pela qual este jogo é conhecido por sua dificuldade de pesadelo é porque existem apenas 2 níveis de dificuldade, o modo infernal e o modo homem de aço, que salva o progresso à força. Ele acha que o motivo é a complexidade de Elman of Steel, que combina esses 2 modos. Ele é a única pessoa que foi capaz de completar este regime. Não importa onde o jogo o leve, ele está confiante de que pode encontrar uma maneira de sair da situação, exceto por este maldito treinamento. Ash chama a janela do sistema que imediatamente aparece na frente dele e pensa que este nível é impossível de passar. O treinamento é feito de tal forma que ele perderá em qualquer caso, não importa o quanto ele tente. A história começa com Lucas escapando de monstros invasores sozinho neste jogo que dura 3 anos. O exército de aranhas negras são monstros que só podem ser caçados após atingir a metade do 2º ano. Como ele deveria derrotá-los no começo do jogo? Ele dá um tapa na cara e pensa que isso não é verdade. Ele deve se concentrar porque ele é um nerd clássico. Ele olha com um olhar muito determinado e pensa que já jogou este jogo antes. Se ele combinar seu conhecimento e experiência, ele definitivamente será capaz de encontrar uma saída. Ele ficou muito confuso quando viu a janela do sistema e pensa que não tem saída. Ash olha para as janelas do sistema na frente dele, e diz que isso é um horror. Ele tem enormes problemas. Certo, o que há de errado com esses níveis de aranhas? De qualquer maneira, 55º nível, nível 60, e além disso há quase 1000 delas. O que está acontecendo? Ash olha para a janela do sistema com horror. Artefato diz que, além disso, a força da muralha do castelo está no fundo e a única coisa utilizável é este monocano. Ele acha que, com isso, as chances de ganhar são muito baixas. Ele precisa encontrar uma maneira com uma chance melhor de ganhar. Ele só precisa se acalmar. Quando estiver jogando no modo Man of Steel, não é mais possível salvar e carregar o jogo. Assim que ele comete um erro, o jogo termina. Por isso, é incrivelmente importante tomar decisões racionais a cada segundo. Desde que ele passou os últimos 6 meses jogando este jogo, ele sabe algo com certeza: em qualquer situação, você pode fazer algo e sobreviver. Ele olha através de muitas janelas do sistema e pensa que precisa de algo, mesmo com uma pequena chance de sobrevivência, algo com pelo menos um pouco mais de confiança. Ele clica na janela do sistema e pensa que precisa encontrá-lo. Ash chuta a porta e chama Lucas em voz alta. Ele sai e pergunta onde ele está. Lucas, que está parado ao lado desta porta, diz a Sua Alteza que ele está aqui. Algo aconteceu. Ash se vira para ele e diz que ele deve convocar imediatamente aqueles diretamente sob seu controle. Lucas olha para ele sem expressão e pergunta a Sua Alteza se ele quer dizer seus guardas. Ele nunca os havia chamado antes. Como é que ele não tem tempo para terminar sua pergunta porque Ash diz em voz alta que ele deveria parar de falar e chamá-los rapidamente? Ele aponta o dedo para Lucas e isso o surpreende muito. Ele continua apontando para ele e diz com um sorriso que descobriu como eles podem sair dessa situação. Algum tempo depois, Ash se senta em sua cadeira e diz que é ótimo, todos já estão aqui. Lucas está na frente dele com várias pessoas que reagem de forma diferente ao que está acontecendo. Ash olha para todos eles com uma expressão calma e pensa que seus rostos são tão familiares que ele se lembra do nomes desses personagens do jogo. Ele olha para a garota sorridente com o cajado, cujo nome é Lily. Ele olha para o homem de armadura com uma expressão insatisfeita, cujo nome é Ken. Ele olha para o padre de óculos sentado no chão, abraçando os joelhos, e se pergunta se este é Damian. Ash mergulha em memórias e pensa que, em princípio, eles deveriam ser familiares. Toda a sala, exceto Lucas, fica ensanguentada, e ele acha que é porque os viu morrer inúmeras vezes. Ash pergunta por que ele estava enrolado de qualquer maneira. Lily percebeu que ele se referia a Damian e olhou para ele. Seu rosto ficou vermelho devido a uma tristeza muito forte, e lágrimas começaram a fluir de seus olhos. Ela se vira e diz que ele está assim porque perdeu um camarada hoje. Ela pede para entendê-lo. Ash se lembra disso e pensa que ele era assim durante todo o jogo, treinando,
pois ele tinha uma condição anormal desde o início. Ele estava destinado a morrer primeiro, ele se lembra disso. Ele era o mais inútil, embora tivesse o papel mais importante, o curandeiro. Ash diz com uma expressão calma: vamos começar. Ele faz uma pausa por um momento e diz que usará essa hora para explicar a todos eles quais serão seus papéis amanhã. Lily será a primeira. Ela olha para ele com um sorriso e concorda com Sua Alteza Imperial. Ash acha que ela é uma maga especializada em ataques do tipo fogo. Ela é a principal causadora de danos neste time, capaz de lançar um feitiço poderoso após o outro. Ele diz que ela será o escudo deles, ela deve bloquear o ataque da aranha como seu tanque principal. Lily ficou muito envergonhada com isso e disse a Sua Alteza Imperial que ela era uma maga. Ash a ignora e chama Ken, que fica com uma expressão descontente no rosto. Ele acha que é um cavaleiro com um escudo, capaz de atrair a atenção dos inimigos na vanguarda. Ele usa ataques de área para atrair a atenção e durar por todos. Ataques, em outras palavras, ele é um tanque. Ash diz que ele deve se esgueirar para o centro da aranha Rose e causar perturbação nas formações. Quem ficou muito surpreso quando ouviu isso e perguntou se ele deveria se esgueirar e causar perturbação. Ash diz: Daman, agora ele pensa que, como pensou antes, ele é um Ealer, a classe mais importante do jogo. Ele diz que, de agora em diante, se tornará o atirador deste time e terá que matar os alvos mais importantes. Lucas, ele vai comandar os soldados restantes para manter a linha de frente contra a parede. Eles ficam todos em silêncio por alguns segundos e olham para ele. Ash se pergunta o que está acontecendo, eles já deveriam dizer alguma coisa. Quem cerra os dentes com muita força de raiva depois do que acabou de ouvir. Ele soca a parede com muita força e pergunta em voz alta. Ele chama isso de absurdo de plano. Com uma expressão muito insatisfeita no rosto, ele pergunta a Sua Alteza Imperial: ele disse tudo isso a sério? Ele nos colocou em grande perigo com suas ordens errôneas e agora está falando sério algo assim. Ash ficou muito envergonhado com sua reação, olha para ele incompreensivelmente e acha que não foi ele, mas esse idiota Ash. É verdade. Embora pareça os delírios de um louco, este nível não pode ser passado por métodos convencionais e isso significa que não há mais nada além de loucura, certo? Então ele não pode recuar aqui. Ele chama Ken. Com uma expressão séria no rosto, ele olha para ele com uma expressão muito zangada e pergunta com uma voz assustadora ao filho do imperador e ao mais alto oficial comandante de todo este lugar: ele está sendo desobediente. Ele olha para eles com um olhar assustadoramente terrível. Todos que estavam aqui ficaram muito envergonhados por causa disso, não olharam para ele e não puderam dizer nada a ele. Quem treme muito por causa do horrorizado, ele não consegue dizer nada sobre isso. Está muito preocupado e tenta se justificar, mas não encontra as palavras. Ash olha para ele com um sorriso maligno, emite uma aura escura e pensa que é exatamente assim que a pessoa à sua frente é, aquele psicopata louco. No final das contas, se ele perder a iniciativa, tudo acabará. Ele se levanta lentamente da cadeira, caminha até o meio da sala enquanto Lily o observa, incompreensível, e pensa que seu plano é um ato sem sentido e imprudente. Ash começa a remover lentamente sua adaga da bainha. Depois, ele balança a adaga bruscamente e pensa que precisa que eles o sigam sem questionar. Ele mergulha a adaga no ombro de Lily, que está ao seu lado, chocando todas as outras pessoas na sala 6. O corpo de Lily começa a tremer de horror extremo e dor, incapaz de dizer qualquer coisa. Ash sorri e pergunta se todos têm a capacidade de completar suas tarefas, não é? Ele acha que, estando no corpo de um psicopata, deve se comportar como tal. Todos continuam parados, olhando para a adaga no ombro de Lily. Ken, muito chocado, pensa que o príncipe definitivamente ficou louco. Ele não sabe o quão valiosos os magos são e como devem lutar sob o comando desse idiota. De repente, chamas começam a aparecer do ferimento de Lily. Ash, com uma expressão calma, observa a chama que envolve sua adaga, surpreendendo a todos. Ash olha para a chama com um sorriso e diz que isso é o que deveria acontecer. Ele acha que talvez o desenvolvedor tenha adicionado isso apenas como uma piada, mas todos os personagens do tutorial têm uma habilidade oculta, uma habilidade completamente contrária aos seus papéis. Ash pergunta a Lily:
Quando você era criança, você foi cortada por uma lâmina bem quando uma horda de goblins invadiu sua vila. Interrompida, ela revela que, depois daquele incidente, adquiriu a habilidade de pele de fogo. Olhando para as chamas que saíam de seu corpo com uma expressão triste, ela chora. Na janela do sistema, está escrito que a habilidade de pele de fogo é uma habilidade criada pelo medo extremo de armas afiadas. Ela é capaz de se defender de ataques físicos, transformando sua pele em fogo, mas cada golpe consome pontos de mana. Ashe afirma que, enquanto ela não ficar sem mana, pode bloquear qualquer ataque. Ele está certo. Lily continua a chorar, olhando-o silenciosamente com uma expressão triste. Ele pensa, o principal causador de danos tem a habilidade de tanque. Não havia como usar isso. No entanto, no jogo, isso é realidade. Ele puxa a adaga do ombro dela e pensa, vou tirar o máximo proveito dessa habilidade. Um largo sorriso surge em seu rosto. Esse nível é impossível de passar. Nesse caso, só posso jogar desonestamente, assim como o maluco que me jogou aqui disse que eu faria. Vou completar esse jogo maldito, mas então vou agarrá-lo e espancá-lo tão violentamente que nem sua própria mãe o reconhecerá. Removendo completamente a adaga do ombro de Lily, ele diz, peço perdão por ter que recorrer a um método tão cruel para provar que o plano estava correto. Lily diz, Sua Alteza, está tudo bem. Intrigado, Ashe pensa, como ele sabia disso? Ele se vira e chama Ken com um olhar de raiva. Assustado, o suor escorre por seu rosto enquanto ele olha para Ashe. Ashe o surpreende muito ao perguntar-se, quando criança, ele costumava roubar. Nas favelas, isso era comum, diz Ashe, e parece que foi difícil se tornar um cavaleiro vindo de lá. Ken fica confuso e pergunta como ele sabe de tudo isso. Ashe sorri e responde que, como disse antes, não importa agora. O importante é que, graças ao passado, ele será capaz de cumprir sua missão. O sistema notifica que ele tem habilidades de sobrevivência de um batedor de carteira, pode se esconder e evitar atenção, mas consome muitos pontos de saúde. Ashe pergunta se ele pode ser tão discreto quanto quiser. Ken, com um sorriso malicioso, levanta a adaga e diz que Ashe deve responder se não quer que ele revele tudo. Ken se curva e concorda. Ashe coloca a adaga na mesa e eles partem para Daman. Ao chegar, Ashe se dirige a um padre sentado no canto da sala. Ele tem olhos lindos, pensa Ashe, e deve ter visto a morte de seu amigo de perto. Daman, com uma expressão triste, confirma que seu amigo era de sua cidade natal e que se sacrificou para salvá-lo na batalha. Daman pergunta por que Sua Alteza os trouxe até ali. Ashe olha para ele com seriedade e pergunta qual era seu objetivo. Suas vidas miseráveis nada mais são do que mero entretenimento para ele. Ele pede para devolver a van para ele. Ele deve devolver seu amigo para ele. Ele abaixa a cabeça, continua a chorar e, com uma expressão muito triste no rosto, diz em voz alta que ele deve devolvê-lo. Ashe coloca a mão em seu ombro e, depois disso, ele levanta a cabeça. Ele olha para ele com uma expressão séria e diz que pode culpá-lo por isso. Se necessário, ele pode até desprezá-lo, mas seu amigo Wang sacrificou sua vida para salvá-lo. Ele vai apenas sentar aqui e esperar para morrer, encontrando-se às portas da morte por causa de um comandante ruim? Ele está realmente pronto para simplesmente desistir de sua vida pela qual seu amigo se sacrificou? Ele deve resistir com todas as suas forças e vingá-lo. Ashe bate forte em seu peito com a mão livre e diz em voz alta que ele tem que matar as aranhas, sair daqui vivo e dar-lhes uma lição. Ele quer matar aquelas malditas aranhas, não é? Daman parou de chorar, olha para ele e concorda com o que ele disse. Ashe olha para ele com uma expressão séria no rosto e pergunta se ele quer matá-lo. Daman olha para baixo com uma expressão triste no rosto, pensa sobre tudo por alguns segundos e concorda com ele novamente. O que ele disse surpreendeu muito todas as outras pessoas que estavam nesta sala. Ashe sorri amplamente pelo fato de ele ter admitido e diz que é ótimo. Ele aponta o dedo para si mesmo e diz que promete a ele que, se saírem daqui vivos, ele quer que ele seja o único a tirar sua vida sempre que isso acontecer. Lucas fica muito indignado com isso e chama em voz alta por Sua Alteza, mas Ashe o impede com um gesto de mão. Ele calmamente senta na frente de Daman e diz que, se o plano falhar, todos eles morrerão aqui de qualquer maneira.
Nesse caso, ele permitiria que ele tirasse sua vida. Ele olha para ele com um sorriso encorajador e diz que jura pela honra do Império. Família um dia será o suficiente, então ele pede para seguir as ordens que ele dá. Damen fica surpreso com o que ele disse e olha para ele silenciosamente. Ash pensa que às vezes você tem que usar o ódio como combustível. Damen começa a se levantar após seu discurso e ele pensa que, mesmo que esse ódio seja direcionado a ele, Ash se vira para o resto das pessoas nesta sala e olha para elas. Ele diz com uma expressão culpada que não dará desculpas devido ao seu erro crítico de julgamento. O exército deles está quase destruído, mas graças ao seu plano, eles serão capazes de empurrar esses monstros para trás. Embora isso seja gelo fino, ainda há uma chance de vencer, então, apenas uma vez, ele pede a eles para confiar nele e seguir suas ordens. Ele acha que sua mão está finalmente coletada. Todas as pessoas que ele reuniu nesta sala olham para ele com expressões sérias em seus rostos. Ele acha que não sabe se será uma sequência real, um fluxo ou nada. No entanto, além de tudo, ele não tem mais nada. Na manhã seguinte, o guarda bate o tambor e diz em voz alta que o exército de aranhas negras está se aproximando. Os monstros estão chegando. Um dos soldados que está nos canhões Monarch pergunta a Sua Alteza se ele realmente vai ficar bem. Ash fica ao lado deles e diz que ele não deve se preocupar e fazer o que ele diz. O soldado imediatamente concorda em voz alta com ele. Um enorme exército de aranhas grandes começa a correr muito rapidamente em direção à fortaleza em que estão e ele acha que o plano é simples. Enquanto os membros da equipe estão ganhando tempo, eles encontrarão a rainha que dá ordens às aranhas, e depois disso, explodirão sua cabeça com este canhão Monarch. Removendo o limitador, eles aumentaram o poder mágico, então o canhão deve ser capaz de lidar até mesmo com a rainha. O único problema é a disposição da rainha. Eles precisam encontrá-la a uma distância suficientemente grande, o que não pode ser feito com olhos simples. Isso é mesmo possível? Uma luz brilhante aparece na frente dele, e ele usa a habilidade de criação de mapa. Ele acha claro que é possível quando está aqui. Ele cria uma enorme parede de energia que passa por ele e não faz nada. Essa grande parede de energia começa a se mover rapidamente em direção ao lugar onde as aranhas terão que ir. Ash olha para a janela do sistema na frente dele e pensa que a habilidade de criação de mapa de seus personagens permite ao dono ver a área ao redor como um minimapa. Quando ele viu essas características de pesadelo pela primeira vez, ficou um pouco chocado, mas o fato de já ter essa habilidade é um alívio. Na janela do sistema, seu nome está escrito, indicando que ele é do primeiro nível. O título é Príncipe Vil, a classe é nova, e todas as características têm um ponto. Ash olha para a janela do sistema com um mapa e pensa que vai procurar onde ela está se escondendo. Se ele puder encontrar o chefe Mark, ficará muito surpreso por causa de algo e se perguntará o que significa. Ele olha para o mapa com grande surpresa e se pergunta se não há nenhum chefe monstro Mark aqui. O objetivo desta missão, a rainha inimiga, não está no mapa neste momento. Quem está sozinho em frente ao portão que se abre especialmente para ele e olha para o sol que brilha sobre ele. Na noite passada, Ash colocou uma variedade de poções líquidas vermelhas na mesa e disse que ele deveria pegá-las. Ele coletou todas as poções de resistência que sobraram na fortaleza. Ele deve sair e chamar a atenção deles, achando que pode lidar com isso. Ao mesmo tempo, Lily fica na passagem subterrânea. Seu corpo treme violentamente enquanto ela se lembra das palavras que Ash disse a ela antes. Ele disse que ela também tinha um papel difícil, mas importante. Caso as aranhas conseguissem entrar na unidade de artilharia, ela deveria usar sua pele de fogo para bloquear a entrada. Ela se intimida, dizendo a si mesma que pode fazer isso. Ao mesmo tempo, Lucas fica na rua e diz em voz alta que todos devem se alinhar. Os soldados que estão no muro miram suas bestas e colocam canhões ao longo de todo o perímetro deste muro. Ele pega sua espada e olha para o enorme exército de aranhas que está correndo em direção à fortaleza. Ele diz em voz alta que eles devem suportar isso, que precisam ganhar tempo suficiente para matar a rainha. Ele se vira para a torre onde as cinzas estão e diz que esta expressão é digna e certa. Isso significa que ele faz uma pausa, levanta sua espada acima de sua cabeça e diz em voz alta que Sua Alteza completou todos os preparativos.
Ash, neste momento, olha para a janela do sistema à sua frente com uma expressão muito preocupada em seu rosto e pensa que eles deveriam esperar. Lucas diz em voz alta que eles deveriam abrir fogo imediatamente. Após isso, os guardas começam a atacar o exército de monstros que se aproxima deles com bestas e canhões. As balas de canhão explodem em uma grande multidão de aranhas que rapidamente se movem em direção a eles com sons altos. Lucas fica na frente das explosões e dá um sinal de positivo com um largo sorriso. Ash olha para ele e não diz nada, pois está muito preocupado com o que acabou de acontecer. Ele acha que precisa ficar calmo antes de tudo. O objetivo principal do treinamento não é matar os monstros-chefes. O fato de a Rainha Aranha não estar no mapa não é surpreendente. Provavelmente o marcador irá aparecer durante um ataque em grande escala. Eles têm uma retaguarda confiável. Os guardas estão prontos para as ordens de Emer. Tudo o que eles precisam fazer é esperar. Este é o único lugar onde a rainha pode estar. Ele percebe um grande número de marcas vermelhas indo em sua direção e chama em voz alta por Damen. Ash aponta na direção onde essas marcas estão e pergunta se ele as vê ali. Seu dedo aponta para uma estrada onde não há monstros. Damen olha naquela direção, concorda e diz que ele vê um bando de aranhas reunidas em um círculo. Ash olha para ele com uma expressão surpresa e pensa que ele acreditava que era possível mas poderia ser. Ele não termina seu pensamento e diz que deve haver uma rainha entre elas, ele pode encontrá-la. Damen olha para longe enquanto seus olhos brilham fracamente e não diz nada por alguns segundos. Ele vê um monstro com um rosto muito assustador e pergunta se ele está falando sobre um monstro cuja parte inferior do corpo é como a de uma aranha e a parte superior é como a de um humano. Ash começa a sorrir amplamente e pensa que essa aberração dentuça foi pega. Ele diz que é disso que está falando. Dan confirma e pergunta se isso não parece suspeito. Ash diz que não precisa ter medo, logo ela receberá uma carga dos canhões e morrerá em agonia. Eles devem virar a arma na posição para enfrentar o sudoeste, precisam mirar com precisão. O soldado olha para o brilho que vem dos canhões e diz que a carga de Mona está pronta, eles podem atirar sob comando. Ash diz que é ótimo, se vira para Daman, chama seu nome e diz que ele tem que acabar com isso. Isso o surpreendeu muito, e ele estremeceu por causa da surpresa. Ele segura a maçaneta com a mão trêmula e, hesitantemente, chama Sua Alteza. Ash olha para ele e pergunta o que é. Daman olha para ele com um olhar assustado e diz que não tem certeza se já fez algo assim, além de forçá-lo. Inesperadamente, ele não tem tempo para terminar porque Ash, com uma expressão séria no rosto, o chama pelo nome. Ele coloca a mão em seu ombro e diz que ele pode errar. Ele acha que assumirá total responsabilidade sobre si mesmo. Ele diz com uma expressão séria que, mesmo que ele erre e arruine todo o plano, tudo ficará bem. Ele não precisa ter medo, pois acha que todas as consequências são de responsabilidade do comandante. Faça apenas o que lhe foi ordenado. Ash diz que tudo o que ele tem a fazer é puxar o gatilho. Isso é tudo, está é a sua vingança. Os olhos de Van Daman começam a brilhar intensamente depois do que ele disse, e o sistema o notifica que ele está usando a habilidade do olho Thousand M. Com um movimento brusco da mão, ele puxa a alavanca que estava segurando. Por causa disso, o canhão começa a emitir uma mana muito forte e brilhante em todas as direções. As engrenagens dentro dos canhões começam a se mover e um fluxo de mana sai dos canhões com sons altos. Ash olha para ele com um sorriso e diz a Damen que é isso. Ele levanta a voz e diz que eles devem limpar esses monstros da face da terra. Depois disso, um fluxo muito forte de energia voa para fora dos canhões e vai em direção aos monstros. Este feixe incrivelmente poderoso voa sobre a parede, ao lado da qual havia um grande exército de monstros. O feixe de energia voa longe em alta velocidade e muda sua trajetória no ar. Ash tem grandes esperanças para este tiro e diz em voz alta que ele deve atingir. Damen fica ao lado dele e olha com grande surpresa para o fluxo de mana que saiu dos canhões. O projétil de energia cai no chão e causa uma explosão muito forte, visível de uma grande distância. Ash, com uma expressão preocupada no rosto, se vira para o soldado e chama o vigia, que silenciosamente olha através de uma lente de espionagem na direção onde ocorreu a explosão. Ele alegremente e em voz alta diz que o tiro atingiu seu alvo e acertou os monstros diretamente. Ash,
com uma expressão feliz, diz que é isso. Os soldados alegres abraçam Damen e um deles, com um largo sorriso, diz que ele se saiu bem. Ele tem certeza absoluta de que está atirando pela primeira vez. Ele ri, e Damen, um pouco corado com o elogio, diz que estava apenas fazendo o que lhe foi dito. Assim que ele pegou o gatilho, o próprio corpo começou a se mover. Ash olha para ele com um sorriso e se pergunta do que ele está falando. Tudo isso é graças à sua habilidade. Esta é uma habilidade completamente quebrada que permite que você nunca erre. Na janela do sistema está escrito que o olho Tausendem é uma habilidade que se tornou um erro de Deus. Ele pode ver o que quiser e acertar o que quiser, a precisão aumenta em 999 pontos. Ash esconde seu largo sorriso com a mão, ri baixinho e pensa que, no jogo, ele era um personagem que não era capaz de segurar uma arma de verdade, mas aqui ele só tinha que pegar um canhão. Eles levaram toda a força do seu ataque, como esperado. Ele não terminou o pensamento porque algo o surpreendeu muito. Ele vê que os monstros continuam a caminhar em direção à fortaleza e se pergunta o que está acontecendo. Ele olha para essas aranhas e se pergunta por que elas ainda estão se movendo. O vigia, com uma expressão preocupada no rosto, diz a Sua Alteza que os monstros estão continuando a avançar. Ash se vira e pergunta o que está acontecendo. Ele pega o telescópio enquanto o soldado diz em voz alta que há um enxame inteiro de aranhas avançando. Ash pega o telescópio e olha para as aranhas com uma expressão preocupada no rosto. Entre a névoa, ele vê uma grande multidão de aranhas caminhando em sua direção. Ele olha para essas aranhas e se pergunta se esta é uma formação quadrada. A rainha-aranha abre sua boca e grita alto com um olhar assustador. Isso assusta Ash, que remove a luneta do rosto em desgosto. Este alto grito da rainha alcança as aranhas que estavam ao lado das paredes da fortaleza. Todas essas aranhas voltam, e os soldados perguntam em voz alta para onde elas foram. De repente, as aranhas estão indo para algum lugar. Elas não atacaram a rainha, porque nada aconteceu com ela. Ash olha para isso com uma expressão muito surpresa no rosto e diz que isso é impossível. O soldado olha pelo telescópio e diz em voz alta que ocorreu um problema. Todas as aranhas correm em direção à instalação de artilharia. Todas elas veem todo o exército de aranhas se movendo na mesma direção. Ash olha com um pequeno sorriso, mas com uma expressão preocupada, e diz que, ao contrário do que se poderia pensar, ela não é tão estúpida para um inseto. Ao mesmo tempo, na floresta ao lado da fortaleza, de onde eles estão atirando canhões no exército de aranhas, quem está olhando para algo com uma expressão muito preocupada no rosto e respirando pesadamente. Ele pega a última poção de resistência e pensa que só lhe resta uma poção. Ele se senta atrás de uma árvore e cobre os ouvidos com as mãos enquanto sons altos de explosões são ouvidos ao seu lado. Ele se pergunta se deve simplesmente fugir. Ele ouviu barulhos muito altos, levanta-se e pergunta em voz alta o que foi isso. Ele olha por trás de uma árvore com uma espada em suas mãos e observa algo por alguns segundos. Ele fica muito chocado com o que acabará de ver, cai em desespero, joga sua espada no chão e se ajoelha. Ao mesmo tempo, Damen usa sua habilidade novamente e mira o canhão. Eles disparam outro tiro, e o soldado diz em voz alta que acertaram o alvo, acertaram a rainha. Fumaça sai do cano dos canhões enquanto Ash fica encostado na parede e olha para longe com uma expressão preocupada no rosto. Ele observa as aranhas perto da parede e pensa que esses monstros estão continuando seu ataque, mesmo que a rainha-aranha ainda esteja viva. Ele começa a se preocupar muito e pensa que talvez eles não tenham dano suficiente. A rainha do exército de aranhas do jogo morreu com 1 ou 2 tiros de canhão. Ainda assim, comparada a lutar contra monstros, ela não é tão forte. Mas e a rainha do treinamento? Ele não tem nenhuma informação sobre ela e se ela for completamente diferente. Características, e se ela tiver uma habilidade especial ou for impossível matá-la, o que ele deve fazer? Um dos soldados grita alto para Sua Alteza Imperial e diz que, devido à forte explosão, o Monori quase atingiu seu limite. O canhão está à beira da destruição. Eles não conseguirão atirar tanto quanto planejaram. Ash diz em voz alta que ele está falando demais. Quantos tiros eles ainda têm? O soldado responde que poderiam ter disparado 5 tiros no total, mas já dispararam 2 vezes, então restam 3 tentativas.
Ash olha para ele com uma expressão preocupada e pensa que, com apenas 3 tiros, a única opção é matar a Rainha-Aranha nesses 3 disparos. Além disso, ele está preocupado com os olhos de Damian, pois parece haver consequências no uso de sua habilidade. Ele segura a alavanca dos canhões com a mão trêmula e Ash pensa que, com um máximo de 3 tiros, ele conseguirá suportar tanto? Outros soldados estão disparando canhões regulares no exército de aranhas nas muralhas da fortaleza, e Ash pensa que, felizmente, as muralhas do castelo central estão fazendo um excelente trabalho e resistindo ao ataque. Um dos soldados diz em voz alta que um destruidor está se aproximando deles. Ash fica muito surpreso com o que ouviu e se pergunta o que foi dito. Ele vê uma aranha enorme com uma grande quantidade de líquido verde fluindo de suas costas. Ele olha para essa aranha gigantesca e se pergunta se o destruidor está tentando entrar. Não havia nada parecido no jogo. Ele diz em voz alta que devem concentrar todo o seu poder de fogo no destruidor. Muitas armas em pé na parede começam a disparar, mas essas explosões não causam o menor dano ao destruidor, que está se movendo rapidamente em direção à fortaleza. Ash observa a aranha enorme correr rapidamente e pensa que as paredes da fortaleza definitivamente não resistirão a isso. O destruidor bate na parede com muita força e a destrói com um som muito alto. Ele fica parado enquanto uma grande quantidade de fumaça emana de sua cabeça. O destruidor cai no chão, e um grande exército de aranhas entra pelo buraco que ele fez. Ash está muito preocupado com o que está acontecendo com a parede. Lucas desembainha sua espada e diz em voz alta que todos devem pegar em armas. Eles descem para o primeiro andar. Ash diz: precisamos nos controlar. Os soldados que estão abaixo nos protegerão. Devemos continuar atirando na rainha antes que esses inimigos cheguem à posição de artilharia. Precisamos matar a rainha. Depois disso, um dos soldados diz em voz alta que todos os preparativos foram concluídos. Ash se vira e grita em voz alta para Damien, que está sentado perto dos canhões e segurando a alça. Seus olhos estão muito tensos devido ao uso de sua habilidade, mas ele ainda puxa a alavanca bruscamente. Há uma explosão muito forte à distância, e o soldado diz em voz alta que o alvo foi atingido, mas a Rainha-Aranha ainda está viva. Ash se vira, com uma expressão preocupada em seu rosto, e diz em voz alta que eles devem carregar o próximo projétil imediatamente. Eles precisam agir mais rápido. Ao mesmo tempo, Lucas, que está abaixo, luta com as aranhas que penetraram nas paredes e coloca uma grande quantidade de energia em sua espada para atacar. Ele faz ataques de área de efeito muito fortes usando sua energia e derrota vários monstros. Ele se vira e diz em voz alta que devem proteger a instalação de artilharia e o príncipe. Ash, que está de pé na torre com uma expressão preocupada em seu rosto, olha para o que está acontecendo. De baixo, ele vê um exército de humanos lutando contra um exército de aranhas que o supera em número e em força. Um após o outro, morrem sob a enorme pata das aranhas e gritam alto devido à dor severa. Ele aperta os dentes com muita força devido à tensão e pensa que o número de vítimas está aumentando. Ele nem sabia disso. Lembra-se de como jogou o jogo e pensa que, enquanto estava jogando como um jogo comum, não sabia que pessoas reais viviam neste lugar. A morte não é apenas um número, mas uma visão terrível acompanhada por gritos e o cheiro de sangue. A janela de status na frente do rosto de Ash fecha, e ele pensa que, nesse ritmo, o soldado ao lado dele diz em voz alta que todos devem pegar o canhão porque precisam esfriá-lo. Ash se pergunta se eles têm 5 tiros. Este canhão irá desabar antes do 4º tiro ser disparado. Lucas, junto com o resto dos soldados, recua devido ao ataque de monstros e colide com as costas contra uma parede. Ele se vira e percebe que não tem outro lugar para recuar. Ash começa a se preocupar muito com o que está acontecendo e se pergunta o que deve fazer para sair dessa situação. De repente, ele não pensa em quem, que vem para ele chamando bem alto pelos malditos monstros. Todas as aranhas que passam pela parede se viram e olham para ele enquanto ele diz que está ali, elas deveriam olhar para ele. Ash ficou muito surpreso e se acalmou um pouco ao vê-lo. Ele olha para Ken, que bebe sua última poção de resistência, enxuga seu rosto e olha para o exército de monstros à sua frente com uma expressão um pouco assustada.
Ele libera ondas muito fortes com sua voz, que atraem a atenção dos monstros, enquanto diz em voz alta que é quem? Um cavaleiro do Império. Um enorme exército de aranhas deixa os soldados restantes que estão ao lado de Lucas. Quem fica com muito medo e preocupado ao ver um exército tão grande de aranhas se movendo rapidamente em sua direção. Ele começa a fugir enquanto todos esses monstros estão correndo atrás dele. Ele grita alto e diz que todos eles deveriam vir aqui. Ele percebe uma grande pedra em seu caminho e, por causa disso, um largo sorriso aparece em seu rosto. Ele corre em direção a essa pedra e pergunta em voz alta por que eles não tentam encontrá-la. O corpo de quem é engolfado por energia escura enquanto ele sorri, e o sistema o notifica de que ele está usando a habilidade do método de sobrevivência de um batedor de carteira. Ash olha para a janela do sistema que apareceu à sua frente e fica muito surpreso com o que vê. Com uma excitação muito forte, ele chama Ken em voz alta e diz que ele deve esperar sua saúde restante. Ken se vê cercado por um grande número de monstros que o estão olhando, e o sistema o notifica de que ele não tem saúde suficiente. A ativação da habilidade cancelou todos os ataques dos monstros ao mesmo tempo, e ele, com uma expressão assustada no rosto, diz que não deveria ter confiado nisso. Os monstros atacam Ken brutalmente, e respingos de sangue voam em direções diferentes. Ash observa isso com uma expressão muito preocupada no rosto, e o sistema notifica que ele perdeu uma pessoa do exército. Ele olha para o campo de batalha com uma expressão animada e pensa que, mesmo de longe, pode ouvir claramente o som aterrorizante de carne rasgando. Ele vê como aranhas comem Ken e pensa que suas ordens resultaram na perda inestimável de outra vida. Os soldados correm em direção ao buraco no portão, e alguém diz em voz alta que Ken levou os monstros além da linha de defesa e que eles devem atacar. Ash está muito preocupado com o que aconteceu e pensa que todas aquelas pessoas lá fora estão perdendo suas vidas por causa de sua única ordem. Ele matou todos eles. Mais precisamente, tudo está ainda muito pior. Enquanto jogava este jogo, ele sempre usou NPCs normais como isca. Esse maldito jogo é construído sobre ossos. Enquanto jogava este jogo, a janela do sistema apareceu e ele quis colocar a equipe 2. Neste ponto, ele imediatamente concordou com isso. Ash pensa que, para salvar alguém, para tomar posse de um item POS, para completar uma missão secundária ou para obter uma conquista, ele alegremente enviava pessoas à morte. Toda maldita vez, ele não duvidava de sua escolha nem um pouco. No entanto, agora ele percebeu o significado de todas as ações que realizou até agora e aperta sua mão com muita força. Enquanto ele se encosta na parede e diz que eles têm que parar, ele grita que já havia dito àqueles malditos monstros que eles deveriam parar. Ash pensa que a verdade é que toda morte acarreta uma dor de partir o coração. Ele diz em voz alta que deve parar, mas percebe que eles não vão parar e vê uma grande aranha voando em sua direção. Ele a olha com uma expressão de raiva no rosto e pensa que os monstros não podem ser parados por simples gritos. De repente, a aranha é atingida por uma espada controlada com energia. Lucas observa enquanto o suor escorre pelo seu rosto, controla a espada com sua energia e pergunta como ele ousa mirar no príncipe. Ele fica no meio de soldados e aranhas que lutam entre si e pergunta em voz alta a Sua Alteza se está bem. Ash olha para a aranha que está presa na borda da torre, com dor e fazendo barulhos altos. Ele tira sua adaga da bainha e diz que entende. Então, ele corta a cabeça da aranha com um golpe e pensa que só há uma maneira de parar esses monstros. Ele a olha com uma expressão de raiva e pensa que esta é uma forma de matá-los antes que eles o matemática. O soldado parado perto da arma superaquecida chama em voz alta a Sua Alteza e diz que o quarto projétil está carregado. No entanto, Dama não será capaz. Ash não escuta o que ele diz a seguir, chama seu nome em voz alta e pergunta se ele pode atirar em Dama. Tenta limpar o sangue que está escorrendo de seus olhos e concorda em voz alta com Sua Alteza. Ele puxa o cabo da arma e o canhão imediatamente dispara um projétil poderoso. Este projétil voa em alta velocidade em direção à Rainha Aranha, que o observa cuidadosamente, faz um som muito alto e muitas aranhas pulam em direção a ele. Todos esses monstros voam e são destruídos por este fluxo de energia. A Rainha Aranha começa a gritar ainda mais alto e olha para o projétil que está voando em sua direção.
Ash observa e pensa que o quarto tiro atingiu a rainha bem na cabeça. No entanto, essa maldita rainha ainda está viva. Ela dá um grito muito alto e envia fortes ondas sonoras. Ash fica muito chocado com o que aconteceu, e esses gritos altos da rainha aranha os alcançam. Todos os cavaleiros na torre caem em desespero e vão ao chão devido à desesperança. O soldado olha para as queimaduras em suas mãos, causadas por tentarem esfriar o canhão, e diz que seus ataques não funcionarão. O soldado olha para Ash com uma expressão preocupada e diz que o canhão atingiu seu limite. Se tentarem atirar mais uma vez, ele simplesmente explodirá. Em qualquer caso, tudo está claro, eles podem desistir. Ash respira pesadamente por causa da ansiedade, olha para o soldado e se pergunta se este é realmente o fim. Ele examina o cano da arma e pensa que o canhão está à beira da destruição. Olhando para baixo, pensa que sua linha de defesa foi quebrada. Daman, como um atirador de elite, não consegue mais abrir os próprios olhos. Este é realmente o fim? Ele desiste e se pergunta se ainda há alguma esperança. O soldado que olha pelo telescópio diz em voz alta que nem tudo está tão ruim. Seus tiros não foram em vão. Ash fica muito surpreso ao ouvir isso e se vira abruptamente para ele. O soldado olha para a Rainha Aranha e em voz alta, diz que sua pele foi danificada. Ash ficou muito surpreso quando ouviu isso e pensa que, apesar de toda essa situação, o vigia permaneceu fiel ao seu papel até o final. O soldado não presta atenção ao projétil verde que voa em sua direção e, em voz alta, diz que se atirarem novamente, eles definitivamente serão capazes de matar esse monstro. Ash ficou muito surpreso quando viu isso e não pôde dizer nada sobre o ocorrido. O projétil atinge a torre em que eles estavam de pé e explode violentamente. Lucas percebe o que aconteceu e, com uma expressão muito preocupada no rosto, grita por Sua Alteza. A torre é destruída e Ash, junto com tudo o que estava nela, cai. Ele cai junto com os escombros e pensa que tudo está destruído, o mundo inteiro e a esperança de passar tudo está perdida. Ele ouve a voz de Lucas chamando Sua Alteza e vê o embaçado à sua frente. Ash finalmente volta a si e abre os olhos bruscamente. Ele está deitado no chão, enquanto Lucas, na frente dele, o protege dos escombros com seu corpo. Ash se levanta repentinamente e chama seu nome em voz alta, com um olhar preocupado. Lucas, que está muito ferido, pergunta a Sua Alteza se ele está ferido em algum lugar. Ash responde alto que ele deveria ser o único a lhe fazer essa pergunta, e afirma que está bem. Ele fica em silêncio ao perceber que Lucas está sangrando e cai no chão com uma expressão triste no rosto. Ele pergunta a Sua Alteza se ele se lembra daquele mesmo caso que ocorreu há 20 anos. Ash acha que não consegue se lembrar, como um jogador que simplesmente pegou emprestado o corpo do personagem, ele não tem memória de nada. Lucas diz que, quando Sua Alteza o escolheu pela primeira vez como seu guarda, ele disse algo naquele momento. Ash pergunta o que ele disse, então Lucas entra em um flashback e repete o que disse naquela época. Ele não pode se tornar imperador, ele se tornará o homem mais legal do mundo. Então, como aquele que se tornará seu cavaleiro, ele deve se esforçar para ser o cavaleiro mais legal do mundo. Embora isso tenha acontecido quando ele era apenas uma criança, as palavras de Sua Alteza o tocaram tanto que ele carregou isso por toda a vida até hoje. Ele acredita em Sua Alteza. Ash olha para ele com uma expressão ligeiramente triste no rosto e pergunta se ele ainda acredita mesmo em tal situação. Lucas diz, com uma expressão séria, que acredita nele a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele perde suas últimas forças, cai no chão e a grande laje de pedra que ele estava segurando cai sobre ele. Algum tempo depois, Ash a puxa e cuidadosamente a coloca no chão. Ele olha para ele com uma expressão preocupada e pensa que Lucas deveria se segurar. Ele é o personagem principal, o salvador deste mundo. Ele não deveria morrer aqui. Ele olha em volta e pensa que primeiro precisa entender a situação, que está sob fogo de artilharia agora. Há quanto tempo ele estava inconsciente? Ele se vira e percebe Monique, Kanan e vários soldados deitados no chão. Ash olha para eles e pensa que isso é Daman e o resto dos Gunners. Felizmente, eles parecem ter escapado de ferimentos fatais. O mesmo não pode ser dito sobre Kanan. Falando sobre isso, por que eles ainda estão vivos? O que aconteceu com as aranhas? Ele ouve a voz de Lily chamando por Sua Alteza e Ash anota.
Enquanto ela está queimando e o sangue está escorrendo pelo seu rosto, ela usa suas últimas forças para segurar várias aranhas e pergunta se este não é o fim. Ela aperta os dentes com força de dor enquanto as aranhas a atacam. Lily olha para ele com um olho e pergunta esperançosa se isso é verdade. Ash corre em sua direção e chama seu nome em voz alta, mas Lily estende a mão para detê-lo. Sua mão treme muito devido à dor. Na outra mão, ela segura uma poção e diz que ela não aguenta mais. Agora, ela ainda pode segurar a passagem, mas logo os monstros vão quebrar as paredes. Ela levanta a voz e diz que não há mais tempo, ele deve agir mais rápido. Ela olha para ele com uma expressão séria e diz que ele não deve tornar suas mortes inúteis. Ash olha para ela com uma expressão triste no rosto e cerra os dentes com força de ressentimento. Ele se vira para os soldados e diz em voz alta que esses idiotas devem se levantar e carregar. Um soldado, muito cansado, chama Sua Alteza e diz que já lhe falou. Ele se vira e diz que o canhão já atingiu seu limite. Assim que dispararem, o canhão explodirá. Ash desvia o olhar e diz que, se eles não fizerem nada, apodrecerão nos estômagos dos monstros. Não seria melhor correr o risco pelo menos uma vez? Eles têm que fazer. O soldado olha para ele por alguns segundos, não diz nada e pensa sobre tudo isso. Ele olha em volta e pergunta como vão mirar, eles nem veem o que está lá fora. Não há como chegarem à rainha daqui, e eles nem têm um suporte para canhões mais. Ash diz que então eles vão segurar o canhão com as próprias mãos. Ele acha que, se ficar sem dentes, deve continuar mastigando com as gengivas. Ele diz que vão mirar, não importa o que. O principal é que Damen atire. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos e ele diz que devem carregar o último projétil, é uma ordem. O soldado, com uma expressão preocupada, diz que entende. Ash anda e pensa que não pode dizer exatamente como o Thousand Melee funciona, mas se ele atirar, o projétil sempre atingirá seu alvo. Eles só podem acreditar nele. Ele para na frente de Damen e chama seu nome. Ele imediatamente se vira para ele, e Ash diz que esta é a última vez que ele precisa atirar. Mais uma vez, ele pede para que o faça. Novamente, Damen olha para ele, mas sua visão está tão turva que ele mal consegue ver alguma coisa. Ele fica parado e pergunta a Sua Alteza qual é o sentido de tudo isso. Não importa o que ele faça, nada vai mudar. Ash olha para ele e pensa sobre o que ele disse, afirmando que esse monstro definitivamente morrerá se ele acertá-la mais uma vez. Damen diz que não é disso que ele está falando. Digamos que ele puxe o gatilho novamente e essa rainha-aranha morra. O que mudará? Então, ele olha para baixo. Com uma expressão triste no rosto, ele diz que metade de seus amigos já está morta. Mesmo que ele se vingue de todos os seus inimigos, não será capaz de trazê-los de volta. Não importa o quão desesperadamente ele trabalhe ou o quanto ele tente, o mundo sempre tira tudo dele. Ash olha para ele e chama seu nome. Damian diz que quer parar com isso, ele não quer continuar vivendo assim. Ele quer ir para a van. Ash não o deixa terminar e chama seu nome bem alto, o que o surpreende muito. Ele pergunta, bem alto, se ele acha que este mundo não tem sentido. Ele acha que, se sérias dificuldades forem superadas, a vida continuará a ser um inferno vivo. Damen se vira para ele e o olha silenciosamente, com uma expressão de surpresa no rosto. Ash o agarra pelas roupas, o levanta e, com uma expressão de raiva, diz em voz alta que, se ele acha que este mundo tem alguma complexidade, é definitivamente infernal também. Ele menciona o modo Homem de Aço, no qual ele nem consegue sobreviver, e afirma que isso não era um jogo desde o começo. Era um mundo de complexidade infernal com um modo Homem de Aço. Ash diz em voz alta que tudo isso é inútil e ridículo porque nada está indo de acordo com seu plano. Esta é a vida, quem não sabe disso ainda? Eles vivem neste ambiente destrutivo. Então, ele vai parar de lutar e decidir simplesmente deixar para lá. Eles devem continuar lutando até que a morte os alcance. Ele vai lutar e planejar até seu último suspiro. Ash pega sua adaga e diz que, já que ele quer terminar tudo tão facilmente, pode cortar sua própria cabeça com essa adaga agora mesmo. Ele colocou a lâmina no ombro de Daman, que está sentado em silêncio no chão, olhando para ele com uma expressão surpresa. Ash joga a adaga de lado com um movimento brusco da mão e diz que, se ele é um covarde incapaz de fazer isso, ele faz uma pausa, olha no rosto de Daman e diz que então ele deve apertar a alavanca do canhão.
Ele deveria parar de procurar por seu amigo morto. Tudo o que ele precisa fazer em seu trabalho é obedecê-lo, seu comandante. Ele não precisa de uma razão trivial para viver. Ele eleva a voz e diz que ele é sua ferramenta, sua chave, seu gatilho, nada mais é necessário dele. Isso é tudo o que ele precisa. O sistema notifica que ele desbloqueou uma nova habilidade passiva, um comandante indomável. Ash olha para ele com olhos cheios de energia e diz que essas são suas ordens, e ele deve puxar o gatilho. Ele coloca a mão no ombro de Damon, olha para ele e diz que ele deve destruir a cabeça dessa maldita rainha-aranha. Eles se encaram por alguns segundos e Damon concorda com Sua Alteza com uma voz decisiva. Ele olha para com uma expressão calma, ele diz que cumprirá a ordem. O soldado diz em voz alta que o último projétil está carregado. Ele diz, com uma expressão preocupada no rosto, que não há como resfriar o cano das armas estabelecidas. Ele não tem tempo de terminar, porque Ash não o escuta e diz que eles precisam se mover. Ele olha para o canhão, do qual sai vapor, e diz que vai segurá-lo. O soldado preocupado se surpreende com isso e chama Sua Alteza em voz alta. Ele diz que o canhão está muito quente, se ele tocar, não será uma queimadura comum. Ash se senta ao lado do canhão e diz que é melhor queimar vivo do que morrer e cair nas profundezas do inferno. Ele se senta ao lado do canhão e pergunta a Damon se ele está pronto. Ele se levanta ao lado dele e diz a Sua Alteza que não está vendo. Ash responde que não importa. Damon diz que não consegue sentir as mãos. Ash, novamente, diz que não importa. Ele olha para ele com um sorriso, chama pelo nome e repete que não importa. Ele agarra o canhão com ambas as mãos e começa a levantá-lo. Ele cerra os dentes com força e grita alto por causa da dor que está sentindo. Ele continua segurando o canhão muito quente e o levanta. Os soldados observam isso com grande surpresa, e um deles grita que devem ajudar Sua Alteza. Todos se aproximam, agarram o canhão e começam a levantá-lo. De repente, uma enorme aranha destruidora irrompe e corre rapidamente em direção a eles. Ash chama Damon em voz alta, com um olhar muito determinado no rosto, e olha para frente. Ele usa sua habilidade Óleo de 1000 metros, causando sangramento em seus olhos e apertando os dentes de dor. Ash grita que ele deve atirar, e Damon imediatamente puxa a alavanca. O canhão começa a emitir uma energia muito forte e brilhante, enquanto os soldados e Ash o seguram com expressões sérias no rosto. Um projétil explode do canhão junto com um fluxo enorme e poderoso de mana. O projétil voa para fora das ruínas da torre com grande velocidade, sobrevoando uma multidão de aranhas que correm em sua direção. Todos largam o canhão logo após o disparo, caindo no chão, enquanto a multidão de aranhas avança sobre eles. Ash esperava que o projétil atingisse o alvo. Ele cai no chão e pensa que essa era uma tarefa impossível desde o início, um tiro contra um inimigo que eles nem podem ver sob os escombros de uma fortaleza caída. Não havia sequer uma chance de acertar o alvo. O projétil, naquele momento, continua a voar em alta velocidade, e ele pensa que, no entanto, tem certeza de que o projétil está voando diretamente em direção à Rainha-Aranha. E esse projétil não se importa com a diferença de altura, distância ou até mesmo com as centenas de milhares de monstros que podem estar em seu caminho, como se estivesse apenas reproduzindo o resultado selecionado. O projétil voa até a Rainha-Aranha, que grita de raiva ou medo, e atinge sua cabeça exatamente. Completamente destrói a cabeça amaldiçoada dela. Ash relembra sua vida como streamer. Alguém escreveu para ele que ele era simplesmente incrível, perguntando como ele fez aquilo. Ele olha para a tela do computador com uma expressão surpresa e pensa que está sem palavras por causa disso. Essa foi a primeira mensagem que ele recebeu quando começou a fazer streaming. Ele nem sabia como reagir. Alguém escreveu que se inscreveria no canal dele e perguntou se ele continuaria fazendo streams, certo? Ash pensa que não lembra muito bem o que respondeu naquela época. De repente, ele abre os olhos, sente uma dor muito forte e se pergunta se ainda está vivo. Ele tenta se levantar, mas sente uma dor ainda mais intensa, e seu corpo inteiro estava envolto em bandagens. Alguém diz a Sua Alteza que não o aconselha a se levantar ainda. Ash fica muito surpreso com isso e olha para a pessoa que disse. Lily escreve algo em um pedaço de papel e diz que Damon curou seus ferimentos com magia, mas ele tem queimaduras graves por todo o corpo, então levará um tempo até ele se recuperar completamente. Ash chama seu nome, e então Lily coloca a pena na mesa e diz a Sua Alteza que ele dormiu por 3 dias. Ela diz, com um sorriso gentil, que teve medo de que ele nunca mais abrisse os olhos depois daquela batalha contra o exército de aranhas. Ash a olha com uma expressão surpresa, abaixa a cabeça e diz que ela sobreviveu. Lily responde que foi graças às ordens de Sua Alteza que o exército de aranhas recuou imediatamente após decapitarem a Rainha-Aranha.
Ela o chama novamente de Sua Alteza e diz que venceram. Algum tempo atrás, os soldados começaram a limpar os escombros e a carregar os corpos dos camaradas mortos em maçãs. Eles também queimaram os corpos das aranhas mortas, e Lily, no presente, diz que os reforços cuidaram dos mortos e também se livraram dos restos do exército inimigo. A limpeza está quase completa. Ash olha pela janela ao lado da cama em que está deitado e diz que entendeu. Lily o olha com uma expressão preocupada e diz a Sua Alteza que ele sofreu queimaduras graves nas mãos, braços, ombros e pescoço. Quando retornarem a Crossroad, ele precisará visitar o templo. No entanto, mesmo após a recuperação total, ele ainda terá cicatrizes. Ash olha para sua mão enfaixada e diz que é um preço pequeno a pagar para salvar sua vida. Ele chama o nome dela e pergunta como ela está se sentindo. Ele a observa, querendo dizer algo sobre os ferimentos dela, mas para quando percebe que ela está sentada em uma cadeira de rodas. O que ele viu o chocou profundamente. Ele fica em silêncio, olhando para ela com uma expressão surpresa no rosto. Lily ajusta o cobertor que cobre suas pernas e diz que, quando ficou sem mana, uma aranha a feriu nas costas. Em seguida, a rainha-aranha morreu imediatamente, então ela não foi mais atacada. Ela tenta continuar sorrindo, mas seu rosto estava muito triste, e ela diz que, no entanto, parece que o ferimento danificou o nervo, e ela não poderá mais mover a parte inferior do corpo. Ash fica muito surpreso com isso e não consegue dizer nada devido ao choque do que ouviu. Lily diz a Sua Alteza que ele não precisa se preocupar com isso. Ela começa a sorrir sinceramente e diz que é grata ao destino por estar viva depois de tudo o que aconteceu. Com exceção de 5 artilheiros, Lucas, Damian e eles dois, todos os outros morreram. Esses são os únicos que sobreviveram a esse evento. Ash cobre o rosto com a mão e, com uma expressão muito triste no rosto, pensa que apenas 9 pessoas sobreviveram. Eram mais de 200, mas apenas 9 restaram. Ele se lembra de todas as pessoas e do que aconteceu com elas e se pergunta se realmente não havia outra saída, uma maneira melhor que ele não percebeu. Talvez houvesse uma forma de salvar mais pessoas. Ele é tirado desse estado por Lily, que coloca a mão no braço dele e diz a Sua Alteza que ele não é onipotente. Ela olha para ele e diz que, naquela situação, era impossível salvar a todos. Ele fez tudo ao seu alcance. Ainda triste, Ash responde que é o único responsável por essa batalha. Ele pensa que, embora Ash tenha começado, como agora ele está nesse corpo, a responsabilidade também é dele. Ela diz que ninguém sabia que os monstros atacariam todo o rio por décadas. É por isso que ninguém o impediu quando ele começou a guerra. Então, ela pede para que ele não se culpe por isso. Ash pensa sobre tudo isso e olha para baixo com uma expressão triste no rosto. Inesperadamente, Lucas abre a porta bruscamente e, com lágrimas nos olhos, chama em voz alta por Sua Alteza. Ele chora alto, caminha até ele e diz que está incrivelmente feliz que ele tenha acordado. Ele se inclina em sua direção e, com uma expressão muito preocupada no rosto, pergunta se algo está doendo, dizendo que chamará a dama imediatamente. Esse comportamento surpreende muito Lily, e Ash diz que não precisa fazer isso, que deve se acalmar, porque ele está bem. Ele também está ferido, não está? Não deveria estar preocupado com seus próprios ferimentos? Lucas irradia uma aura brilhante e, com um largo sorriso, diz que o conhece, que ele é um osso duro de roer, e é aí que reside sua força. Ash olha e pensa que isso é óbvio, afinal, ele é o cavaleiro mais forte deste século. Lucas tira uma lista longa, composta de várias folhas de papel, e diz a Sua Alteza que, enquanto ele estava inconsciente, ele compilou uma lista dos mortos naquela batalha. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar todos os corpos, mas fizeram o melhor que puderam. Ash pergunta onde estão os corpos agora. Lucas diz que estão nas planícies do norte, em um ponto avançado de implantação. Ash diz que quer vê-los. Ele se levanta imediatamente e veste suas roupas, enquanto Lucas chama Sua Alteza em voz alta, com uma voz preocupada. Lily também se preocupa com isso e diz que ele não pode fazer isso, que ainda não se recuperou completamente. Ash diz, com uma expressão séria, que vidas foram perdidas sob seu comando, e que ele irá até eles, e Lucas deve ajudá-lo. Depois de algum tempo, eles caminham juntos ao longo de uma grande muralha, e Lucas carrega Ash em suas costas. Ele olha para frente com uma expressão confusa sobre o que está acontecendo e pensa que se sente como uma mochila. Ele o chama pelo nome e pergunta se ele quer se tornar seu cavalo. Lucas diz que, se é isso que ele quer, então está tudo bem para ele. Ash diz que é só uma piada, que ele não deve levar tão a sério. Eles notam Damien de pé ao lado de um buraco na muralha, olhando para a distância. Ash chama seu nome,
e então ele se vira para eles com uma expressão feliz e diz que está contente que ele tenha acordado. Ele se levanta e pergunta como estão os olhos de Damian. Damian diz que está bem, que a visão está gradualmente voltando. Ele tira os óculos e diz que agora pode enxergar tudo como antes. Ash o olha com uma expressão triste e pensa que ouviu falar que Damian cuidou sozinho dos soldados feridos. Ele caminhou por todo o campo usando magia de cura, apesar de não conseguir ver nada. Sua provação foi tão difícil quanto a dele. Ash o chama pelo nome e diz que, graças a ele, conseguiram alcançar seu objetivo com sucesso. Se ele quiser, Ash o recompensará de tal forma que, pelo resto de seus dias, ele não precisará se preocupar com sua prosperidade, e claro, ele não terá mais que lutar no campo de batalha. Primeiro de tudo, ele é um soldado mercenário, então é livre para fazer o que realmente deseja. Damian fica em silêncio por alguns segundos e reflete sobre o que Ash disse. Ele então diz a Sua Alteza que, anteriormente, Ash disse que ele era seu gatilho. Ele quer descobrir de onde vêm todos esses monstros, quem criou esses monstros e com que propósito. Ele quer descobrir por que Van morreu. Ele diz a Sua Alteza com uma expressão séria que, por isso, pede permissão para continuar seguindo. Lucas sorri ao ouvi-lo dizer isso, e Ash também sorri e diz que é uma excelente decisão, e que permitirá que ele o acompanhe. Eles só precisam de um clérigo para honrar a memória daqueles que perderam. Algum tempo depois, eles, junto com o restante dos soldados, estão diante de duas pessoas que estão próximas a uma grande chama azul e muitos corpos de soldados mortos, que estão cobertos por panos. Ash observa tudo aquilo, com as chamas azuis refletindo em seus olhos, e pensa que sabia muito bem que não havia melhor estratégia. Não há nada mais estúpido do que pensar em como tudo poderia ser mudado quando já aconteceu. Ele escolheu uma estratégia que implementou, e esse foi o resultado que obteve. Portanto, ele deve assumir a responsabilidade, colocá-la sobre seus ombros e seguir em frente. Ash diz a Lucas, que está ao seu lado, que, assim que o funeral terminar, ele deve levar todos os corpos e movê-los. Ele pensa que Crossroad enfrenta milhares de desastres a cada ano, e os funerais custam mais do que as vidas das pessoas neste mundo. Ele diz que há um terreno baldio ao sul de Crossroad, e que ele deve honrar suas memórias e enterrá-los lá. Ele pensa que vai fazer um cemitério nesse terreno baldio ao sul, onde ele colocou memoriais no jogo. Ash continua parado e diz que, uma vez por ano, eles irão honrar a memória daqueles que sacrificaram suas vidas na guerra. Lucas se curva diante dele e diz a Sua Alteza que obedecerá. Ash pensa que isso foi feito não apenas por essas pessoas, mas também por todas aquelas que ele matou sem remorso ao longo do tempo no jogo. Ele se imagina na vida real nesse lugar e pensa que essa é sua redenção. Ele chama Lucas, com uma expressão séria no rosto, diz que nunca mais vai perder. Ele cerra os dentes de raiva contra si mesmo e diz que nunca mais cometerá erros. Ele se vira e diz que estão voltando para a base principal, Crossroad. O sistema notifica que o prólogo foi concluído, e ele recebeu uma recompensa por completá-lo. Ele precisa verificar seu inventário. Algum tempo depois, todos eles cavalgam juntos em cavalos e carruagens. Ash pensa que eles deixaram a base de operações há 3 dias, já que começaram a se mover para o norte, de volta à fortaleza. Ele está sentado na carruagem e seu colar começa a emitir um brilho vermelho. Ele levanta a cabeça, suspira alto e pensa que está prestes a morrer de tédio. Ele chama Lucas em voz alta e pergunta se eles vão chegar em breve. Lucas, com uma expressão preocupada, diz a Sua Alteza que estão quase lá, e pede um pouco mais de paciência. Ash pensa que parece que está falando com um papagaio, pois ele diz a mesma coisa toda vez. Uma janela do sistema aparece diante dele, informando que agora ele pode escolher uma classe. Ele pensa que, de qualquer forma, precisa decidir o quanto antes. Após concluir seu treinamento, ele alcançou o nível 5, e é nesse nível que o jogo pede para escolher uma classe. Uma janela do sistema aparece diante dele, mostrando que suas características são em força e resistência, 2 pontos, agilidade e mana, 3 pontos, e inteligência, 5 pontos. Ash olha para isso e pergunta por que suas características foram distribuídas dessa maneira, pensando em que tipo de personagem horrível ele é. Ele conseguiu, porém, algo interessante e independentemente de quais características foram aprimoradas, ele pode escolher absolutamente qualquer classe que existe no jogo. O problema está no final da lista. Na janela do sistema, está escrito, Classe Comandante é nova, uma classe especial desbloqueada por completar o modo Homem de Ferro Infernal. Ash olha para isso e pensa que é isso. É a primeira vez que vê uma classe assim. Que tipo de classe é essa, afinal?
Uma classe especial desbloqueada por completar o modo infernal Homem de Ferro, seria essa uma classe oculta? Ash continua olhando silenciosamente para a janela do sistema que flutua na sua frente por vários segundos. Ele pensa que, da última vez, ele obteve o título de Comandante Teimoso. Por que todo esse mundo está gritando para ele escolher a classe de Comandante? Na janela do sistema está escrito que Comandante Teimoso é uma habilidade adquirida pela alta moral de uma pessoa que nunca desiste, independentemente das circunstâncias. Essa habilidade cria imunidade a debuffs mentais de qualquer inimigo dentro de um raio de 10 metros. Ash olha para isso e pensa que é uma ótima habilidade, porém, no início do jogo, essa habilidade não tem utilidade, pois os debuffs mentais aparecem mais para o final. É arriscado escolher uma classe sobre a qual ele não sabe nada. Ele suspira e diz como isso é complicado. Lucas, em voz alta, diz a Sua Alteza que já consegue ver Crossroad. Ash fica muito feliz com o que acabou de ouvir. Ele se inclina para fora da janela e, com uma expressão alegre no rosto, diz que finalmente aconteceu. Ele olha para a cidade cercada por uma enorme cerca e pensa que Crossroad era o nome de uma fortaleza construída na parte mais ao sul do mundo. Essa fortaleza foi erguida para conter os monstros que avançavam incessantemente do Lago Sombrio, localizado ao sul. No passado, era a maior fortaleza de todo o Império, mas, à medida que a invasão dos monstros diminuiu, o exército foi redirecionado para outros lugares. Devido à falta de um exército necessário para defender a fortaleza, começaram a contratar mercenários, antigos soldados aposentados, com a morte nas costas, que foram expulsos do campo de batalha, substituídos por novatos inexperientes. Mercenários foram contratados independentemente de sua nacionalidade ou habilidade. O Império simplesmente precisava de carne de canhão na linha de frente. Quando a fortaleza foi preenchida com essas vidas baratas, restaurantes, bancos e hotéis começaram a surgir. 10 anos depois, a fortaleza se transformou em uma enorme cidade. Em certo ponto, as pessoas pararam de chamar Crossroad de fortaleza. Agora, esse lugar é chamado de cidade-fortaleza na linha de frente dos monstros. Essa fortaleza tinha outro nome, um bando dos mercenários que vinham para cá cegamente, em busca de dinheiro e de suas mortes, como mariposas em Cidade dos Suicidas, Cidade dos Túmulos. Ash se senta em silêncio em seu assento, olha pela janela para a cidade e pensa que aquilo era a linha Maginotumana. Durante o jogo, ele não prestou atenção ao fato de que essa cidade era muito maior do que ele imaginava e mais desgastada do que pensava. De qualquer forma, será que ele deveria se tornar o senhor dessa cidade? Carruagens e carroças circulam pelas ruas da cidade, e muitos residentes os observam. Lucas controla o cavalo e olha para essas pessoas que estão paradas por perto, observando-os. Ash olha pela janela para essas pessoas e não diz nada. Ele observa os rostos delas e se pergunta por que o olham com expressões tão tristes. Ele se afasta da janela e pensa que, embora seja compreensível para o comandante nomeado e novo senhor, mal retornado vivo após seu exército ter sido dizimado, um sorriso aparece em seu rosto e ele pensa que, no entanto, ele sabia que algo assim poderia acontecer, então se preparou. As pessoas notam os objetos que estão na carroça e dizem que deveriam olhar. São todos cristais mágicos. Ash pensa que ele deliberadamente colocou esses cristais de forma descuidada. 400 cristais mágicos dos lutadores negros, porque eles eram monstros de alto nível, e esses cristais possuem um alto grau de pureza. Eles custam uma fortuna, tanto que em breve ele não precisará mais se preocupar com prosperidade. De outra forma, não faria sentido. Depois de completar uma missão impossível, ele deveria receber pelo menos algo como recompensa. Para que tudo corra bem no jogo, o principal fator será a interação com os habitantes da cidade. No momento, os moradores da cidade não têm nenhuma confiança nele, mas ele já sabe como conquistar seus corações. Ele sorri amplamente e pensa que eles só precisam esperar um pouco. Usando um método simples e eficaz, ele retornará e comprará suas almas amaldiçoadas. Depois de algum tempo, a carruagem para, e Lucas abre a porta. Ele se curva e diz a Sua Alteza que eles chegaram. Ash desce as escadas, agradece e diz que ele fez um ótimo trabalho. Ele olha para a enorme e luxuosa casa do Lorde de Crossroad com grande surpresa e pergunta o que é aquilo. Ele se pergunta se realmente viverá em um lugar assim. Ele abre a boca, surpreso, e pensa que nem mesmo não tem nada com que comparar. Ele nunca pensou que seu desejo de ter um lar próprio seria realizado dessa maneira. Um cara de óculos sai correndo rapidamente daquela casa, gritando alto de surpresa, com uma expressão preocupada no rosto. Ele corre muito rapidamente até Ash e lhe diz em voz alta que está incrivelmente feliz por ele estar vivo. Ele o olha surpreso e quer dizer algo, mas para.
O cara diz que ele tem que esperar, ele não deveria tê-lo chamado de meu Lord e pede desculpas à Sua Alteza. Ash diz que ele pode chamá-lo como quiser. O cara agarra sua mão, esfrega o rosto, chora e diz que estava muito preocupado que cicatrizes ficassem em seu corpo. Ash pensa que o nome desse homem emocional, com toques de servo ignorante, é Idir. No jogo, ele é o gerente da cidade. Esse cara faz todo o trabalho administrativo em Crossroad, desde a localização das estruturas até a gestão de pelotões e várias tarefas do sistema. É por isso que ele está aqui, e ele vai administrar a cidade com esse cara. Idir abre a porta do edifício e diz, bem-vindo ao lar. Ele aponta com a mão, com uma expressão alegre no rosto, e diz que já preparou um banho quente e um jantar delicioso para ele. Ele deve descansar adequadamente. Ash observa isso com uma expressão muito surpresa no rosto e chama Sua Alteza. Ele recupera a compostura, vira-se e diz que deve se certificar de que os soldados estejam bem descansados. Lucas se curva e diz a Sua Alteza que obedece. Ash diz que ele também terá que descansar hoje. Lucas fica indignado com isso e diz a Sua Alteza que ele deve protegê-lo. Ash ignora isso e diz que nada vai acontecer da noite para o dia, ele deve descansar e amanhã eles voltarão aos seus negócios. Lucas está chateado com isso e, com uma expressão triste no rosto, diz a Sua Alteza que obedece e sai. E Idir diz ao meu senhor que deve segui-lo. Ash assim o faz, olha para Lucas com um sorriso e pensa que parece que seu quarto fica no primeiro andar. Eles entram no banheiro, onde uma grande banheira está se enchendo de água e uma grande quantidade de vapor está subindo. Idir aponta para isso com a mão e, com uma expressão alegre no rosto, diz que um banho aconchegante e quente vai lavar toda a sua fadiga da estrada e o cheiro de guerra. Ash olha para isso com uma expressão feliz no rosto e pensa em quanto tempo faz desde que tomou um banho. Ele estava realmente cansado depois de uma longa viagem, então ia descansar bem. Ele tira suas roupas, agradece a Idir e diz que ele está livre. Ele começa a desabotoar a camisa e não diz nada. Um sorriso malicioso aparece no rosto de Idir, e ele diz que, a propósito, foi simplesmente incrível. Ele continua sorrindo e o chama de nerd clássico. Ash ficou muito surpreso quando ele o chamou pelo apelido que usava no canal. Idir fecha a porta e diz que conseguiu completar o treinamento, ele nunca teria acreditado. Ash se vira para ele com uma expressão muito irritada no rosto e está prestes a dizer algo, mas Idir, com uma expressão muito alegre no rosto, levanta as mãos e diz que não tem mais forças para esconder. Isso mesmo, ele é o diretor de defesa do Império. De repente, Ash o soca muito forte no rosto, o que o surpreende muito. Ele voa vários metros por toda a sala com um impacto e grita alto de dor. Ash está muito zangado com tudo o que aconteceu e pensa em esse diretor, esse idiota foi trazido por esse maldito imbecil. Idir ajusta os óculos com as mãos trêmulas e diz que ele precisa se acalmar. Ele se ajoelha e diz que pede perdão por causa dele, Ash ter acabado em um lugar tão terrível. Ele levanta a cabeça e, com uma expressão muito séria no rosto, diz que, no entanto, ele ou, melhor dizendo, todo este mundo precisa dele. Ash não ouve, com um olhar muito zangado, voa em sua direção e está prestes a socá-lo no rosto. Algum tempo depois, Idir, com o rosto muito machucado, chora e pede que ele o perdoe. Ash se senta no chão na frente dele e diz, tá, tudo bem, então você é o tal diretor? Ele concorda com isso e continua sentado na frente dele com as mãos levantadas. Ash o olha e pergunta, e você é realmente o diretor deste jogo? Ou melhor, deste mundo? Idir diz que é exatamente isso. Ash se pergunta por que ele fala assim, e isso o irrita. Ele pergunta por que o trouxe até ali. Idir começa a procurar algo no bolso, tira um lenço, limpa o rosto e diz que esse mundo tem um final verdadeiro, e esse é o único final que ninguém jamais alcançou antes. Ele reiniciou esse mundo inúmeras vezes para conseguir esse final, no entanto, nunca obteve o final que desejava, nem uma única vez. Ash pergunta se é por isso que ele decidiu pedir ajuda a outra pessoa. Idir estala os dedos e diz que, resumindo, está tudo certo. Várias esferas grandes criadas pelo sistema aparecem na frente deles. Ash observa isso em silêncio, e Idir diz que transformou esse mundo em um jogo e o mostrou para jogadores de outros mundos. Os jogadores abriram muitas possibilidades que ele nunca tinha imaginado. Ele diz, com uma expressão triste e séria, que, no entanto, absolutamente ninguém foi capaz de alcançar o final verdadeiro. Ash pergunta então como ele é diferente dos outros, já que é a primeira vez que ouve falar desse final verdadeiro. Idir se vira para ele e diz que, mesmo não conseguindo alcançar o final verdadeiro, ele fez o que ninguém mais conseguiu. Ash se lembra de que ele é o único que conseguiu passar do nível de dificuldade Elma de Aço, talvez seja por isso.
Ider diz que acredita que ele tem a melhor chance de alcançar o verdadeiro significado deste jogo, por isso decidiu trazê-lo. Ash levanta o punho e pergunta, com uma expressão muito irritada no rosto, se ele disse trazer, na verdade ele o sequestrou. Além disso, o jogou nesse maldito treinamento no corpo de um idiota com uma colher de ouro na boca. Ider cobre a cabeça com as mãos e diz em voz alta que isso foi um erro, algo como um bug, ele também não esperava por isso. De qualquer forma, ele deveria deixar que ele contasse algo primeiro sobre a recompensa que receberá por ajudá-los. Ash para e pergunta quais são essas recompensas. Ider diz que, se ele levar esse mundo ao seu verdadeiro final, concederá a ele um desejo. Ash o olha com um olhar vazio e se pergunta se ele quer dizer desejo como naquele mangá popular. Ider diz que, tecnicamente, ele é uma entidade próxima de um deus nesse mundo. Ash observa e pensa que ele parece um verdadeiro enganador. Ider diz que não terá nenhuma. Ter problemas para dar presentes quando o enviar de volta ao seu mundo. Ash o olha e pergunta se ele pode dar-lhe qualquer coisa. Ider diz em voz alta que fará absolutamente qualquer coisa. Ash pergunta, em até 10 bilhões em dinheiro? Ider ajusta os óculos com um sorriso largo e pergunta se ele está interessado apenas em 10 bilhões, ele pode dar centenas de bilhões, ou ele quer mais? Ash o olha com uma expressão muito irritada e pensa que ele está definitivamente trapaceando, com certeza vai dar um cheque sem fundos. Embora, para ser honesto, ele esteja curioso sobre o desejo que ele concederá. Havia muitas coisas que ele queria fazer, mas havia uma coisa que ele queria a qualquer custo. Se ele realmente puder dar isso a ele. Ele não termina o pensamento, e Ider pergunta, você tem algo que realmente quer fazer, certo? Algo muito mais valioso do que dinheiro, um sonho que você desistiu há muito tempo, achando que não poderia realizá-lo, certo? Ash fica em silêncio enquanto olha e pensa que é nesse momento que percebeu que esse autoproclamado Deus já sabia. Sabia que ele tinha algo de que se arrependia, sabia que ele carregava algo que dilacerava seu coração. Com uma expressão triste no rosto, ele diz que não pôde realizar seu desejo mais profundo e desistiu. Ider diz que, enquanto ele carregar isso no coração, nada acabou ainda. Ash pergunta, no entanto, se ele tem tal poder, por que não pode salvar esse mundo sozinho? Ider diz que há muitas restrições às suas habilidades nesse mundo, ele é uma pessoa comum, por isso precisa de um agente agindo em seu nome. Ash diz que o entende, mas tem mais uma pergunta, o que acontece se eu morrer? Ider diz com um sorriso que tudo acaba, se ele morrer, ele morre. Ash agarra a cabeça com a mão e diz que isso é muito ruim. Ider levanta o dedo e diz que a vida é um jogo de moeda, não há salvamentos nem carregamentos aqui. Parecia que ele sabia disso muito bem, porque completou o jogo no modo Homem de Aço, não foi? Ash olha com uma expressão calma e pensa que é verdade, o jogo sempre foi assim. O jogo podia ser conveniente às vezes, mas quando chegava ao ponto da morte, se tornava incrivelmente implacável. Ider diz que, se ele quiser voltar para a Terra agora, ele pode enviá-lo. Ash ficou muito surpreso com isso e perguntou se ele estava dizendo a verdade. Ider diz que, claro, está. Ele sorri e diz que seja honesto, ele ia perguntar isso logo de cara, mas algo aconteceu, então ele pede para ele escolher. Ele levanta uma mão e pergunta se ele vai aproveitar a chance de alcançar o final verdadeiro e obter a oportunidade de realizar seu desejo mais profundo. Ele o olha com uma expressão séria no rosto, levanta a outra mão e pergunta se ele vai voltar para uma vida pacífica, durante a qual não terá que colocar sua vida em risco. A escolha é inteiramente dele. Ash observa em silêncio por alguns segundos e pensa que, antes, ele teria voltado sem hesitar. No entanto, duas coisas o impedem. Em primeiro, ele quer realizar aquele desejo, e segundo, isso é bastante viável, não é? Ele venceu esse jogo na dificuldade impossível, ele sabe absolutamente tudo sobre o jogo. Ele sorri e pensa se precisa passar pelo jogo de novo, e o que o impediria. Ele concorda e diz que, independentemente do que aconteça, ele vai tentar. Ider ficou muito feliz com isso e perguntou em voz alta se ele estava falando sério. Ash concorda e diz que vai se esforçar ao máximo, então é melhor ele ajudar direito. Além disso, ele não deve esquecer o desejo dele assim que alcançar o final verdadeiro. Ider ficou muito feliz com isso e disse em voz alta que ele pode usá-lo como um cão de guarda. Ash diz que ele insiste. Ele não termina de falar, se aproxima dele, cutuca seu dedo nele e, com uma expressão séria no rosto, diz que ele deve vender todos os cristais mágicos das aranhas negras antes do amanhecer. Ider ficou muito surpreso com isso e perguntou o que ele disse. Ash pergunta qual é o problema, com uma expressão muito irritada no rosto.
Esses são itens que podem ser trocados por dinheiro, ele tem um lugar onde pode vendê-los, certo? Ider coloca as mãos na frente dele e diz que tudo isso é verdade, mas é tarde demais, e o mercado está fechado. Ash começa a emitir uma aura muito sombria, olha para ele com raiva e diz a esse idiota que ele deve calar a boca e fazer tudo como ele mandou. Ele pode vender durante a noite ou ao amanhecer, ele não se importa. Só precisa terminar isso até de manhã, ok? Ider, muito assustado, concorda com isso e diz que há 388 cristais mágicos de aranhas negras. Isso lhe trará uma enorme quantia de dinheiro, mesmo se ele vendê-los a um preço médio. Então, o que ele faria com tudo isso? Ash olha e diz que há um espaço vazio em sua equipe. Ider ficou muito surpreso com isso e perguntou o que ele queria dizer. Ash sorri amplamente e dá uma risada, porque, devido a isso, se pergunta se realmente precisa de uma resposta. Algum tempo depois, ele caminha em direção ao prédio da Guilda dos Mercenários e pensa que, claro, é hora do gacha. Ele joga algumas moedas e as pega com firmeza na mão. Ele sorri amplamente e pergunta, em que tal 100 tentativas? Ao mesmo tempo, perto da casa de Ash, havia vários carros cheios de ouro, e ao lado desses carros estavam vários soldados, e Ider estava sentado com uma expressão muito cansada no rosto. Ash e Lucas pararam em frente ao prédio da Guilda dos Mercenários e ouviram ruídos altos vindo de lá. Ele sorri e diz que estão bastante animados. Lucas o olha e diz a Sua Alteza que ele irá primeiro. Ash não o escuta, abre a porta com o pé e cumprimenta a todos em voz alta e com ousadia. Todas as pessoas que estavam dentro imediatamente olham para eles e ficam em silêncio por alguns segundos. Um homem careca e grande pergunta em voz alta quem ele é, se ele queria morrer. Ash, com uma expressão muito irritada no rosto, pergunta em voz alta para aquele esquisito que ele disse, o que aqueles cães imundos estavam olhando? Ele assustou tanto esse cara que ele começou a tremer. Ash o agarrou pela cabeça, com uma expressão muito irritada, dizendo que ele, na verdade, era o empregador deles, ele queria uma morte rápida. Depois disso, ele e Lucas atravessam o salão enquanto as pessoas o observam e dizem que este é o terceiro príncipe. Ash, é o mesmo príncipe que ouviram dizer que matou todo o seu pelotão na linha de frente? Mas nós não lidamos com as aranhas? Ash olha ao redor e se pergunta, será que há alguém aqui? Você pode conseguir novos personagens na Guilda dos Mercenários, é claro, o valor deles dependerá de seu ranking, e agora ele precisa dos melhores dos melhores. Ele nota um homem sentado em uma cadeira e um brilho roxo emanando desse homem. Essa velha senhora fuma seu charuto e diz a ele, bem-vindo. Ela faz uma pausa, olha para ele com um sorriso e continua, dizendo a Sua Alteza que a Guilda Continental dos Mercenários é uma encruzilhada. Ash a olha com uma expressão muito surpresa e se pergunta se ela tem um ranking SR. Ele se senta ao lado de ela e pergunta, você pode descobrir o nome dela? A velha senhora se levanta e diz que, claro, ele pode. Ela bate no peito com o punho e diz com um sorriso que seu nome é Júpiter, e que ela está honrada em conhecê-lo. Ash pensa que ela é uma conjuradora de raios de ranking SR, e ele não pode acreditar que ela está sentada na Guilda dos Mercenários. Ele diz que nunca tinha visto essa forma antes. De qual país ela pertence? Júpiter senta-se em uma cadeira e diz que essa é a forma do sempre negro império. Ele talvez não reconheça esse modelo, já que essa forma tem várias décadas. Ash a olha com um sorriso e pergunta, e então, você serviu ao império? Júpiter diz que serviu por 30 anos, e que ela foi até a capitã do 2º Esquadrão de Conjuradores, e, após se aposentar, começou a ganhar dinheiro como mercenária. Ash comenta que sacrificar-se pelo país mesmo depois da aposentadoria é o exemplo de um verdadeiro soldado. Júpiter pega o copo com sua bebida e diz que esse não é o ponto. Ela apenas realmente não tinha dinheiro suficiente. Ela gira o copo na mão e pergunta a Sua Alteza o que o trouxe a um lugar tão humilde como aquele. Ash pergunta com um sorriso o que mais poderia trazê-lo à Guilda dos Mercenários, logicamente ele está procurando mercenários. Júpiter olha para ele e pergunta, e então, você não está aqui para comprar algum bucha de canhão disposto a morrer por você? Lucas ficou muito irritado com o que ela disse e estava prestes a falar algo, sacando sua espada, mas Ash o impede. Júpiter os observa com um sorriso e diz que está tudo bem. Os rumores da batalha nas linhas de frente já se espalharam por todos os lugares. Parece que ele teve que pagar um preço alto por sua competência, mesmo que eles sejam pessoas verdadeiramente patéticas que lutam por dinheiro. Muitos mercenários se reúnem ao redor dela, e ela, com uma expressão séria no rosto, diz que eles não deveriam ser considerados idiotas cavando a própria cova. Ash observa isso com uma expressão séria no rosto e diz que entende.
Ele se levanta de sua cadeira, fica em frente à multidão de mercenários e diz que eles deveriam escutá-lo. Ele os observa e pergunta com uma voz séria: vocês todos não vendem suas vidas por um punhado de moedas? Ele eleva a voz e pergunta se vender a vida é a única coisa que eles podem fazer ou se ele está errado, e agora, de repente, eles têm medo de colocar um preço em suas vidas. Ele bate no balcão com a mão e pergunta: e eles não são idiotas cavando a própria cova? Ele sorri e diz a Júpiter que isso cheira a auto-engano. Ela fica constrangida com isso e está prestes a perguntar algo, mas para. Ash pergunta: em sua carreira é certamente brilhante, mas você não foi demitida por roubar secretamente fundos militares? Júpiter ficou muito surpresa com o que ele disse. Ash a observa com um sorriso e pergunta: e isso não é muito parecido com cavar a própria cova, não é? Ele pensa que, provavelmente, ela não esperava que ele soubesse sobre o passado dela. Ele diz que ela esteve envolvida em tudo, desde corrupção até contrabando com inimigos, e quando foi pega, foi expulsa e demitida em desgraça, mas ainda usa seu uniforme militar com orgulho. Ele eleva a voz e diz: e isso é tão vergonhoso. Ele pensa que ela é a personificação da corrupção, uma soldada corrupta, podre até o núcleo, uma veterana que foi demitida de forma vergonhosa, mas como lutadora ela é incomparável, mais parecida com uma pirata do que com uma soldada. Esse é o tipo de mulher que ela é, a conjuradora de raios Júpiter. Ela solta a fumaça de seu charuto e diz a Sua Alteza que, embora seu fim não tenha sido o melhor, ela ainda tem orgulho de uma soldada imperial. Ela pede que ele modere suas palavras. No entanto, antes que ela termine, Ash calmamente pergunta: quanto você precisa? Diga o preço do seu patético orgulho. Júpiter o encara em silêncio por alguns segundos, com uma expressão muito irritada no rosto. Ash a observa com um olhar frio e diz que pediu para ela nomear o preço para se tornar seu cão de caça. Júpiter sorri e diz que, apesar das aparências, ela não sairá barato, pedindo pelo menos 100.000 a 10. Ash a surpreende tanto que ela deixa cair o charuto, dizendo que está disposto a dar 200.000, dobrando o valor. Júpiter o encara com uma expressão surpresa e fica em silêncio por alguns segundos. Ash pensa que esse é um preço alto a se pagar por uma mercenária, mas ele é o príncipe do império e o senhor desta cidade. Além disso, Ider vendeu todas as 400 pedras mágicas, então ele não precisa discutir esses 200.000. Ash mostra a ela o cartão e diz que comprará o medo dela da morte, e que está até disposto a dobrar seu salário anual. Ele sorri e diz que os covardes que não querem arriscar suas vidas podem ir para casa, mas se realmente forem mercenários de verdade que querem ganhar o grande prêmio, podem ir para o oeste selvagem de Crossroad esta noite. Ele saiu e pensa que, após a guilda, precisava ir à igreja. Algum tempo depois, no salão da igreja, uma mulher usa magia nele e libera uma energia muito brilhante. Ela diz que tudo está pronto, mas a cicatriz ainda permanecerá. Ash agradece à Senhora Santa. Ela sorri e diz que ele não precisa agradecê-la. Ele pensa que ela é a heroína oculta de Rank R e também a melhor curandeira, Santa Margarete. Mais tarde, uma vez que ele cumprir uma condição especial, poderá recrutá-la. Ele se levanta, abotoa suas roupas e pensa que, no entanto, não fará isso hoje. Ash coloca algo em uma pequena coluna e diz a Santa que, como disse antes, ele não tem tempo para terminar, porque Margarete concorda com ele e diz que trouxe todos que estavam livres no momento. Ash percebe Damen acenando para ele e pensa que parece que ele se ajustou bem. Ele sorri e diz que podem começar, pois ainda tem muito a fazer hoje, e não será fácil. Naquela noite, em Crossroad Oeste, Ash está ao lado de Lucas em um cemitério, em frente a uma grande multidão. Ele observa os soldados enterrarem os soldados que morreram anteriormente e pensa que uma parada de caixões chegou da linha de frente. Ao lado do túmulo de K, está um colar que ele usava, com uma foto de sua família. Ash permanece em silêncio, parado no palco, observando o que está acontecendo. Ele pensa que os soldados estão enfileirados e as bandeiras do Império cobrem cada caixão. Um grande coral canta uma canção em uma cidade onde a morte é tão comum e barata, e um funeral adequado é uma raridade. Mais importante ainda, foi oferecida compensação às famílias afetadas. Chocadas com uma soma tão grande, as notícias rapidamente se espalharam entre os habitantes da cidade, de pessoa a pessoa, como uma avalanche de rumores que não pode ser interrompida. Ele não vai adoçar nada. Claro, é um espetáculo, mas é necessário aqui na linha de frente. A batalha deles deve ser conhecida como uma missão nobre para salvar a humanidade. Ash dá um passo à frente em direção à multidão de pessoas que estão na frente do palco. Ele diz que é o terceiro príncipe e o recém-nomeado Lord Ashbonad Everblack. As pessoas o observam e perguntam: e esse homem é realmente nosso novo Lorde? O príncipe louco? Ele parece um idiota.
Ash percebe Júpiter na multidão e pensa que ela chegou na hora certa. Ele diz que o que quer lhes dizer é que, na linha de frente, a mortalidade continuará a aumentar. Novas lápides aparecerão neste cemitério a cada semana. Um coral cantará sobre isso. No entanto, ele gostaria de esclarecer algo: suas mortes são mais valiosas do que sua sobrevivência. Ash pensa que todas as despesas com o funeral e a compensação para os mortos custaram muito. Cerca de metade do dinheiro que ele ganhou com os cristais mágicos foi para a compensação, e isso é certo. A morte não deve ser algo comum e simples. Ash diz que, por isso, ele tentará mantê-los vivos o máximo possível. Ele fará tudo o que puder para garantir que sobrevivam e continuem a trabalhar na linha de frente. Então, ele pede que não morram. Eles devem sobreviver e ganhar o máximo de dinheiro que puderem. Eles não devem morrer e obrigá-lo a pagar por seus funerais. Logo após isso, os soldados levantam suas armas e miram no céu. Eles disparam seus rifles, e Ash pensa que esse foi o fim de seu discurso. Ele se pergunta como as pessoas da cidade o perceberão. Será que isso soa como uma desculpa de um comandante incompetente, um desperdício do dinheiro nojento do Lorde? Por outro lado, ele não se importa nem um pouco com o que pensam dele. Ele só precisa provar suas palavras com ações. Ele deve provar que é o homem que pode salvá-los. Enquanto ele estiver nesta linha de frente cheia de monstros, o mundo não afundará no abismo do esquecimento. Ele diz com um sorriso que é hora de passar o primeiro nível. Na janela do sistema que apareceu à sua frente, estava escrito que restavam 3 dias e 1 hora antes do início do primeiro nível. Algum tempo depois, após o funeral, no quintal da propriedade de Crossroad, Ash está com Lucas em frente a uma pilha de pedras que está no chão. Na janela do sistema, está escrito: deseja ativar o portal de teletransporte? Ash sorri e diz, claro, que concorda com isso. As pedras começam a se levantar, e isso surpreende Lucas. As pedras se juntam em um portal que é imediatamente ativado. Os dois ficam em frente a esse portal e o observam. Lucas, com uma expressão surpresa no rosto, pergunta a Sua Alteza o que é isso.